tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 29 de janeiro de 2017, é segunda-feira. Esse é o verbete de número 4.378, 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é Autorrepertório verbetográfico, especialidade verbetologia. Eu sou autora do verbete e eu vou pedir ali para o meu amigo me apresentar. Por favor, Eucádio. A Adriana Lopes é graduada em Engenharia e Psicologia, pós-graduada em Análise de Sistemas e Psicologia Clínico e Institucional, brasileira natural do Rio de Janeiro, voluntária da Conscienciologia desde 1995, docente desde 1999, TNPcista desde julho de 2002 e EPICOM desde julho de 2010. Também é coautora dos livros Manual de Verbetografia, da Enciclopédia da Conscienciologia, TENEPS Assistência Interdimensional Lúcida, de 2015, e Censos Evolutivos e Contrassensos Regressivos, editado no ano passado. Muito obrigada. Então vamos à definição. O autorrepertório verbetográfico é a coletânea de temas pesquisados, estudados, ponderados e redigidos pela Consciem homem ou mulher para ser publicado no formato de verbete técnico da Enciclopédia da Conscienciologia. Em pensenologia destacamos o holopensene pessoal da conscienciografia, o fortalecimento do holopensene pessoal da escrita tarística, a coletânea de assinaturas pensênicas grafadas em verbetes enciclopédicos. Em fatologia, o acervo particular de conteúdos evolutivos estudados, refletidos e redigidos no formato de verbetes. O banco de ideias pessoais, registrado na Enciclopédia da Conscienciologia. A coletânea de instruções conscienciológicas organizadas didaticamente em verbetes. Na parafatologia, a avaliação das inspirações dos amparadores extrafísicos de função, a coletânea de abordagens multidimensionais previamente elaboradas e registradas em verbetes. Na argumentologia, nós temos aqui 8 benefícios evolutivos ao verbetógrafo interessado do investimento na composição do seu autorrepertório verbetográfico. Na remissiologia, destacamos 5 verbetes: efeito do verbetorado, fonte cognitiva, inventário de GESCONS, olhar conscienciográfico e verbetorado conscienciológico. O autorrepertório verbetográfico é patrimônio de ganchos cognitivos, didáticos, com potencial para expandir, em abrangência e profundidade, os conteúdos nos debates conscienciológicos. Você avalia o papel do autorrepertório verbetográfico nas empleitadas tarísticas pessoais? Qual o resultado evolutivo encontrado? Está satisfatório? Então vamos agora para a mega-análise com a equipe da Enciclosapiens. Coletânea, conscienciografia, escrita, inventário, autoria, acervo, registro, autobagagem, argumentação, organização, inspiração, função, apresentação, abordagem, didática, responsabilidade, obras, comunicologia, taristicologia e verbetologia. Antes de começar, já que a gente está falando de escrita, eu vou fazer 2 divulgações aqui. Uma é do programa Verbetografia, que então, para quem quiser começar o seu repertório, ampliar o seu repertório de verbetes, né? Então, a próxima turma, que é o EAD, quer dizer, a pessoa pode se inscrever onde ela estiver aí no mundo, né? Se ela tiver conexão com a internet, desde que tenha conexão. Ela pode fazer o curso em EAD. Ele vai começar agora 22 de fevereiro, então dá tempo da pessoa se organizar, já ir pensando aí algum tema que ela vai querer trabalhar no curso, tá bem? Então, se vocês quiserem mais informações, vocês vão fazer a inscrição aqui no CAE, aqui, ó. Tem mais 55 45 2102 1499. Então, entre em contato aqui, ou então tem um e-mail também, ó, verbetografia@enciclosapiens.org. Então, vale a pena. E também tem um outro curso que é o Imersão na Escrita. Esse vai começar agora, olha. Vai começar no dia de 2 a 4 de fevereiro,
que é o Imersão na Escrita. Então, tem vários dias aqui, a pessoa tem uma série de atividades. Então, ela tem oficina mental somática, de escrita, ela vai ter uma imersão aí no processo de escrita, tá certo? Então, inscrições também é no mesmo telefone do CAEC, 45-2102-1499. Então, tem duas opções aí, vocês podem fazer a verbetografia. Agora, esse aqui, ele é presencial. Então, a vantagem da verbetografia é que você faz onde estiver, que você teria que vir aqui para Foz do Iguaçu. Aí eu vou fazer também aqui mas aí são pessoais, não, são 3 cursos que eu vou fazer em março e eu quero divulgar para a turma aí, quem tiver interesse, né? No dia 10 e 11 de março eu vou estar no Rio de Janeiro, no campus Saquarema, com o curso Pacificarium. Esse curso começou agora, é um curso novo, só teve uma turma, a gente vai fazer a segunda turma do curso Pacificarium, que é um laboratório, assim como tem o complementário aqui no CAEC, é diferente, não é igual ao complementário, mas é nesse modelo. Tem um laboratório especial chamado Pacificarium, que o curso é feito nesse laboratório. Então é no campus Saquarema. Quem tiver interesse de estar comigo lá fazendo esse curso, entre em contato com o IPC, tá certo? E aí, no dia 17 de março, eu vou estar lançando esse livro aqui, já foi citado, que é o meu livro, né? Sensos Evolutivos e Contrassensos Regressivos, lá em Porto Alegre. Então, a turma também de Porto Alegre e região, que quiser pode aparecer lá. Então, a gente vai fazer o lançamento à tarde, no IPC também de Porto Alegre, sábado das 16 às 18. A gente vai estar fazendo um debate e apresentando o livro. E no domingo, dia 18, a gente vai ter o curso do livro, que é um curso, são 6 horas, que nós vamos estar aprofundando os temas. Geralmente a gente faz, as pessoas votam e a gente aprofunda em algum dos sensos e contrassensos. É bom que só repetiu um até agora, tem variado, né? Você tem 11 para escolher, então só teve uma repetição até agora. Tá certo? E agora um pouquinho mais longe, no 24 e 25 de março, eu vou estar dando o curso Opção pelo Autodesassédio, que é um curso aí que já tem uma caminhada já de alguns anos, em Manaus. Então, também tem a turma lá de cima do norte, que às vezes é mais próxima, né? Então, vamos lá debater a Opção pelo Autodesassédio em Manaus, 24 e 25 de março, e aí aqui é pela ACIP, tá certo? Então, vamos agora começar o nosso debate sobre o repertório. Então, vou fazer aquela contextualização que eu acho que é interessante, de porquê do tema. Eu acho que se ajuda até para os novos verbetógrafos entenderem como é que a gente vai fazendo a concepção e escolhe um tema, né? Essa questão do repertório, eu já citei lá no último verbete que a gente defendeu, que é o inventário de GESCONS, a gente chamou repertório tarístico, né? Por quê? Na verdade, o que é o repertório? Então, o repertório de uma pessoa da TARES, ela não é só de verbete, né? Tem os livros que ela escreve, os artigos que ela escreve, os cursos que ela faz e os verbetes. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer autorrepertório tarístico. Em alguns casos, eu faço mais geral. Nesse aqui, eu achei que era interessante eu fixar no verbetográfico, porque é o que eu tenho mais até trabalhos, né? Livro tem um, não sei se seria um repertório né? Cursos eu tenho mais um pouco, mas o verbete é que eu tenho mais, então eu achei que era interessante fixar na questão do verbete, tá? Mas lembrando que o repertório é tudo. E vamos fazer uma analogia com o repertório. A ideia foi fazer uma analogia. Por exemplo, vamos pensar num músico, né? Eu fiz piano muitos anos, 15 anos de piano. Então, como é que era? Você ia lá, tinha uma música, né, uma partitura, a gente ia lá, lia a partitura, estudava, não é isso? Treinava bastante aquela música e aquela música virava o repertório. Então, se alguém quisesse que eu tocasse, já tinha aquela música lá para tocar. Já tinha. E assim a gente ia aumentando sempre o repertório, né? Cada vez, aí pegava uma outra música e assim vai. Vamos pensar num cantor, né? Isso não tem experiência, mas um cantor. Também é a mesma coisa, ele vai, escolhe lá uma música, ou de autoria dele, ou de autoria de outra pessoa, não é isso? Ele pega aquela música, ele vai trabalhar em cima, ele vai fazer arranjos, eles vão ter uma série de pessoas ali trabalhando e ela vai estar pronta e ali virou um repertório. Então eu quis fazer essa analogia com os nossos conhecimentos. Na hora que a gente escreve, seja um verbete, seja um livro, seja um artigo, seja até um curso que a gente faz, a gente está trabalhando aquilo. Então, a gente parou para pensar naquele tema, nós refletimos o suficiente e nós fizemos esse trabalho. Então, quanto mais profundo for esse nosso
produto, melhora o nosso repertório, certo? Então, quanto mais trabalhado. E isso é o quê? Então, a gente tem esses dados, é como se já houvesse essa bagagem de conhecimentos. E isso favorece o quê? Na hora de dar aula. Então, isso eu vejo na prática. Na hora de eu dar uma aula, na hora de eu estar fazendo um debate, eu tenho já um arcabouço de conhecimentos que é como se fosse um gancho. Eu tenho, isso aqui é aquele... isso aqui eu já estudei. Isso aqui... Então, a gente tem um repertório de conhecimentos para a gente poder trabalhar. Então, isso que eu queria frisar, mostrando a importância da escrita. Então, antes de mais nada, esse verbete é para ressaltar a importância da escrita no nosso trabalho docente, no nosso trabalho de agente da TARES, tá? Como eu falei, eu estou frisando, dando realce no verbete, porque é o que eu tenho mais. Mas lembrando sempre, não importa, artigo, curso, o que você for fazendo, tá bom? Então, vou começar a atender os teletertulianos, começar com Ribeirão Preto. Sinergismologia. Pode expandir o sinergismo, discernimento tarístico e bom gosto vocabular? Eu vejo que isso é muito importante, né? O que é o discernimento tarístico? Discernimento em relação a TARES. Eu vou decidir o que eu vou falar, não é isso? Então, esse discernimento, o que é a TARES? A TARES, a gente está o tempo todo vendo isso eu vou falar, isso eu não vou falar, sopesando, né? Esse conteúdo é para falar agora, esse fala depois. Então, a gente está o tempo todo tendo discernimento sobre a hora, e tem até um polinômio que explica bem isso, que fala a hora certa. Eu coloquei esse polinômio. Ou não coloquei? Não, eu coloquei no trinômio. Podia ser polinômio também. Palavra certa, contexto adequado, esclarecimento eficaz. Então, é a hora certa de falar. Então, tem que ter esse discernimento. E na hora de falar, o que é importante? Um bom gosto vocabular. Como eu vou falar? Então, tem todo um cuidado. Que tipo de palavras que eu vou usar para fazer esse esclarecimento? Então, eu vejo que o agente da TARES, essa é uma preocupação para todos nós. E um exercício, né, que a gente vai aprendendo a usar o discernimento e aprendendo esse bom gosto vocabular. A gente fala uma coisa que não pegou bem, né? Então, a gente vai aprendendo e vai ajustando essa situação. E essas duas coisas juntas, elas fazem um sinergismo, elas ampliam. Então, uma forma adequada, ela vai valorizar o meu conteúdo e vice-versa. Codigologia. Pode abordar o código pessoal de cosmoética, regrando a seleção do autorrepertório? É por aí, né? Olha só. Vamos voltar naquela analogia que eu fiz do músico, né? Até, às vezes quando você vê assim, os programas de televisão, tem aquele The Voice, né? E às vezes os jurados falam assim, olha, essa música não ficou bem para você não tá bom para sua... Como é que é? Para sua questão vocal, não sei o que, tal. Então, existe uma ciência, que para quem é leigo, eu estou sabendo porque eu estou ouvindo eles falarem lá, né? Então, até para escolher o repertório, então tem uma ciência, né? Para aquele cantor, qual é a música mais adequada, os tons mais adequados para a voz dele, etc. e tal. Então, quando a gente está falando de TARES, a gente também tem que regrar essa nossa seleção. E como é que a gente vai regrar isso? Aí a gente vai ter a questão. É cosmoético? É universalista? Esse conteúdo vai esclarecer as pessoas? Então, tem uma série de itens para a gente regrar o que eu vou selecionar para eu escrever. Isso vai ajudar alguém? Essa é a primeira pergunta. Eu acho mais séria. Se a gente está querendo fazer TARES, é perguntar, isso vai ajudar alguém? Isso vai ser útil para alguém? Então, essa é uma pergunta. Depois, aí vai. Isso é cosmoético? Isso é universalista? Blá, 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 blá. Tá? Todos aqueles itens que a gente pode pensar. Então, o nosso código de cosmoética, ele vai nos ajudando a fazer a nossa seleção do nosso repertório, que no caso aqui são os temas. Como é que eu vou escolhendo os temas que eu vou escrever? Então tem um repertório aí. Então como é que eu seleciono? E o ideal é que o nosso código de cosmoética esteja fazendo isso. Eu vou terminar aqui e te passo, tá? Na efeitologia, quais as suas vivências pessoais sobre o efeito do verbeteorado? Bem, eu escrevi o verbete efeito do verbeteorado, não sei se você conhece, ele está lá na remissiologia. Que nesse verbete, justamente, vou pegar ele aqui, eu estou descrevendo os efeitos do verbeteorado, né? O que eu verifiquei em mim que tem ajudado na questão da escrita dos verbetes, né? Então, olha, aí tem aqui, ó, eu fiz 20 itens, eu não vou ler todos, né? Vale a pena você dar uma lida lá. Então, aqui coloquei 20
situações. Algumas que eu posso colocar aqui para você. Discurso desenvolto. O desembaraço na explanação oral mediante o treino de pronto atendimento dos questionamentos tertuliários e de diversificação das respostas ao vivo. Então, isso é notório para mim, na minha experiência, como que o fato de defender mais verbetes tem melhorado a minha maneira de falar. Eu tenho que aprender, eu estou aprendendo, a gente erra e acerta e vai aprendendo. Por quê? Porque aqui é ao vivo, né? Não tem corte. Então, a gente vai receber perguntas, não tem seleção, quer dizer, tem até uma pré-seleção lá antes, né? Mas vai chegando qualquer tipo de pergunta aqui e a gente vai respondendo do jeito que a gente pode. Então, isso vai melhorando o discurso, tá? E outra coisa que eu vejo muita interação é amparo conscienciográfico. Isso chega a falar aqui também, né? Aprendizagem da escrita amparada intra e extrafisicamente com contato com as equipes técnicas. Então, isso é muito sério também. A verbetografia, ela propicia a gente entrar em contato com os amparadores da enciclopédia de Conscienciologia. Óbvio, a gente tem que fazer a nossa parte para a gente se conectar com eles, né? E a outra coisa que já deu, aqui, vou falar o 16 só, eu chamei de prole verbetográfica, a elaboração de neoverbetes, cursos e livros mediante o prosseguimento das pesquisas. Os meus cursos, eles têm base nos verbetes, assim como esse livro aqui, que eu já falei antes, ele é pautado em verbetes, são verbetes ampliados, então, e associados de forma inédita. Então, uma das coisas que eu vejo na verbetografia são justamente esse processo. E o que eu faço hoje de técnica para mim? Tudo que eu tenho que falar, ou se eu vou dar uma tertúlia matinal, eu já faço um verbete daquele tema. Então, vice-versa. Então, tanto os verbetes, eles acabam sendo extraídos e virando cursos, virando livro nesse caso, né? Como também o do contrário. Então, me chamaram para falar lá no evento da TENEPS, fazer uma dinâmica sobre autodesassédio de TENEPS. Eu já fiz uma escrita, porque eu tenho que me preparar alguma coisa para poder falar lá, isso já virou um verbete, já está aí publicado. Então, eu tento agora casar essas duas coisas. Então, isso é interessante também de começar a pensar nisso. Então, já que já tem um esforço para a pessoa fazer uma palestra, para fazer algum processo desse, ela já aproveita e já tenta dar um resultado para aquilo escrevendo. Estou dando um exemplo de verbete, mas pode ser artigo, seja o que for, tá? E aí ele continua a pergunta. Percebeu algum crescendo homeostático nesse efeito conforme defendia? Eu já respondi, né? Sim, eu não tenho dúvida. E vocês podem, né? Testem e verifiquem e me dão um feedback. Vejam lá meus primeiros verbetes. Vê lá o meu primeiro, histrionologia. Primeiro verbete que eu defendi. E aí vocês veem se mudou alguma coisa. Tá bom? Mas na minha percepção houve um crescendo de escrita principalmente, de desdramatização da escrita. Então, eu devo muito à verbetografia, por isso eu tenho escrito tanto para tentar mostrar e motivar as pessoas a aproveitarem essa oportunidade enciclopédica que está acontecendo agora nesse nosso ano base 2018. Nós temos uma oportunidade enciclopédia com uma equipe montada para isso. Então, é uma oportunidade. Então, por isso que, como eu devo muito a isso, eu estou fazendo a minha parte de mostrar e tentar mostrar as vantagens que eu tenho aurido disso. Terezinha, minha querida, pode perguntar. Professora Adriana, parabéns pelo Valeu, verbete, né? Vamos lá. Qual o número desse verbete? Assim, Boa pergunta. Eu tenho que olhar aqui, porque eu já fiz 110, mas esse aqui eu olho daqui a pouco. Tá? Eu tenho no meu inventário, que tem tudo anotado. Ali na codicologia, quando você estava falando anteriormente, me veio a ideia de perguntar o seguinte: quando é um livro ou um livro autobiográfico, como que o teu livro a princípio não? Meu livro não é autobiográfico. Embora que o professor Valdo sempre dizia que sempre existe uma autobiografia. Sempre, eu estou aí, né? Mas deixa eu ver se tem o livro da Maria Helena aqui. Acho que não está aqui, né? Ainda não trouxeram para cá? Minhas 4 estações? Acho que não está aqui, não trouxeram ainda. Por que eu vou dar um exemplo? Posso dar um exemplo dela. O livro dela é autobiográfico, não é isso? Só que ela vai relatando na 4ª estação dela, então tem 4 estações, né? A vida dela, a infância, papapá. Na última é quando ela vem para Foz do Iguaçu e começa a se entender mais da Conscienciologia e tal, e começa a ter uma série de fenômenos parapsíquicos. Então ela começou a ter um despertamento parapsíquico.
que ela fez? Quer dizer, até eu que dei a sugestão, né? Por que você não escreve, então, um verbete, que não é o livro, mas ele, de alguma forma, tem uma relação, que ela focou só no despertamento para a psico na terceira idade. Então, no livro, a pessoa está descrevendo os fenômenos, é diferente. No livro autobiográfico, está contando, aí, fui isso, saí dali do corpo, papapá, né? É uma coisa, porque isso não cabe no verbete. O verbete é outro confort, tá lá. Mas a essência disso, então, tira a essência daquilo ali e virou um verbete. Então, nesse caso, é interessante que ela conseguiu fazer, então, ela já defendeu o verbete, está aí, Despertamento para a Psico da Terceira Idade, que ele tem uma relação indireta com o livro, mas ele, a partir do livro, quer dizer, quem quiser detalhes, vai lá no livro e vai ter todos os fenômenos descritos de uma forma autobiográfica. Sempre utiliza, né? É possível, tem que ver. Estou falando desse exemplo que eu vivenciei de perto e que eu tive condição de ver e como é que foi aproveitável. Entende? Entendi. E ela tem mais uns 2 lá que ela está fazendo, agora o título eu não me lembro. Que também vai fazer link com o livro de certa forma. Quer dizer, o que ela aprendeu com o livro. Então, vai estar surgindo verbetes em função da aprendizagem da escrita do livro. Então, dá para a gente ir tentando fazer desse jeito. É que na pensinologia, né, na página 1, na última linha, a coletânea de assinaturas pensênicas grafadas em verbetes enciclopédicos. Tu poderia, assim, explanar mais um pouco? Assim, tá. Por favor. Estou abrindo aqui meu inventário. Aqui, tá vendo como é que o papel é importante? 109. 109. É o 109. Não, peraí, é porque está fora da... por quê? Pulou o... Não, tá certo. Ele é o 108. É o 108. Porque eu fiz o prova de gratidão antes, mas o prova de gratidão ainda não... Ele foi enviado depois. Então, ele ainda não... Eu devo defender em breve. Então, essa aqui, em termos de defesa, ele foi o 109 que eu fiz, mas em defesa é o 108. Tá bom? Tá. E agora esse da coletânea. Vamos lá. Na verdade, isso aqui é uma forma de eu colocar um sinônimo, né, para o que é esse repertório, né? Então, é uma coletânea de assinatura pensênica. Quando a gente faz um livro, a gente faz, no caso do verbete aqui, é uma assinatura pensênica. É como se tivesse, vê lá o conceito direitinho. Então, eu estou deixando aqui para a posteridade o que eu penso, né? Então, na hora que a gente tem um repertório, é o quê? Eu tenho um conjunto de assinaturas pensênicas que eu fiz em verbete enciclopédico. E eu acho que tem algumas vantagens, como eu já coloquei aqui antes, né? Eu acho que a enciclopédia ela vai aparecer mais do que os nossos livros. Então, eu penso que numa vida futura, não sei para mim, porque nessa vida eu sou um fiasco, eu não achei o que eu escrevi no passado. Então, na próxima eu estou tentando rearrumar isso. Como é que eu estou arrumando? Eu acho que a enciclopédia porque desde pequenininho eu era doida com enciclopédia. Era doida com enciclopédia desde criança. Então já tem isso em mim, né? Então eu acho que eu vou fuçar, espero que eu seja espertinha, né? Já vai ter uma internet muito melhor, né? Espero que pequenininha já fique fuçando lá e eu vou achar, olha que coisa doida, uma enciclopédia lá, com quantos vão chegar? Não sei, hoje tem 500, já tem mais de 500. Sei lá, 2.000 verbetógrafos. E aí se achar em 2.000 ou 3.000, sei lá quanto vai ter, vai ser bem mais fácil do que a gente achar na humanidade inteira. Então, é isso que eu penso, é questão de prática, certo? Vai ter vamos supor, 5.000 verbetógrafos, não sei, lá até eu voltar, né, eu pretendo viver muito, nasci de novo, sei lá quantos. Mas esse universo, com certeza, vai ser bem menor do que toda a resto da humanidade. E talvez, a partir dali, a gente vai conseguir se encontrar e ponderar e aí achar todo o resto. Então, essa é o que eu estou apostando. Posso me dar mal, mas é uma tentativa, a tentativa é válida, né? Adriana, que eu estava acho que é mais fácil encontrar um volume desse. Dessa assinatura pensênica, eu fiquei recordando assim, quando a gente está lendo um livro, né, que a gente faz aquela né, o leitor com o autor, né? Então, assim, isso tem a ver com essa questão do autor que deixa a sua assinatura no livro. No momento que eu estou lendo o teu livro, eu estou fazendo uma assimilação simpática. A assinatura, esse é o conceito, eu tinha até que achar aqui do professor Valdo, é um conceito que já tem na Conscienciologia, né? Da assinatura pensênica é aquilo que é o grafo pensene, né? Você deixa registrado como você pensa. E o verbete é isso, né? E aí, o que eu estou dizendo? Na hora que a gente tem um conjunto maior de verbetes,
um número maior de verbetes, a gente tem mais dados do nosso holopensene. Pode ser o verbete, né? Sei lá, né? Às vezes é o verbete mas eu acho mais difícil. Na hora que a gente tem um número maior, quanto um número maior, pela lógica, eu tenho mais do meu holopensene retratado. Então, numa vida futura, para eu olhar para aquilo e me achar, eu vejo que vai ter mais chances. Quanto mais estiver escrito, mais eu tenho de mim mesmo retratado ali. Então, isso que mais assinaturas pensênicas. Então, isso que eu penso da enciclopédia, entende? Que pelo volume, pelo tamanho dela, ela vai chamar atenção. Para quem se interessar por enciclopédia, ela vai entrar aí, nem que seja no livro dos recordes. Como tá certo? Você quer falar, André? Sim, então, parabéns, Adriana, pelo verbete. Valeu, obrigada. E o que chamou atenção foi na perfilologia, que a encologia acho que dessa vez talvez seja a menor da enciclopédia. Eu acho que é menor que não, da enciclopédia é menos, eu acho que não. Será que não? Não sei, boa pesquisa para ser feita. E não, porque a população talvez seja menor. Talvez. Pode ser, o que ser bem assim objetiva mesmo. Porque se a gente está falando de repertório de verbete, o verbetógrafo é só quem escreveu. Que hoje são menos de 700 pessoas. Menos de 700 pessoas. Então, o que eu quis mostrar aqui, que o repertório é de quem escreveu. Estou falando de repertório de verbete, isso é quem escreveu. Sim. Se ela escreveu tudo bem, mas eu estou falando, o ideal é ter mais, né? Para poder ser um repertório. Pode ser que tenha aquele cantor de uma música só, né? Mas o ideal é que a pessoa tenha mais para ela ter e aumentando o repertório dela. Então, essa que é a jogada que eu pensei. Acho que o professor Valdo ele comentou sobre o verbetógrafo veterano e o amador. E ele coloca justamente que o amador, o iniciante, ele seria a partir de 10 verbetes. Eu não me lembro disso, mas é interessante. É porque eu falei aquele 10 até na última, saiu 10 assim, então é interessante. Mas ele deixa registrado. Vou procurar. A pessoa ela deixa de ser, se torna iniciante a partir dos 10. A partir do 10. Não, eu vejo na minha própria experiência, os primeiros verbetes a gente está aprendendo a escrever, aprendendo, depois a gente vai pegando o jeito. Né? E uma coisa que eu vejo a grande vantagem da verbetografia, que como efeito do verbetorado que eu já escrevi, aí para o colega de Ribeirão Preto que perguntou, eu lembro, falando da minha experiência, né? Eu não estou aqui com... eu fiz um artigo para a Enciclosapiens, está na Neologos, né? Que aí eu coloquei os tempos, né? A cronologia de quando começou os verbetes, quando começou a tertúlia. E foi interessante que então, quando começou os primeiros verbetes, os primeiros verbetógrafos, a gente começou a fazer verbete, já tinha alguns anos vendo tertúlia e lendo verbete. Mas mesmo com aqueles anos todos, eu era super assídua, sentava nessa cadeira aí, né? Então, sempre assídua nas tertúlias. Quando eu comecei a escrever, eu comecei a entender melhor, ler melhor o verbete. Então, isso é um efeito que eu vi em mim, e outras pessoas que também escrevem verbetes podem ver se sentiram alguma coisa parecida. Mas eu falei, olha a grande inteligência do professor Valdo. Na hora que eles nos chamam para entrar e fazer verbete, em primeiro lugar, na hora que a gente vai fazer um verbete, a gente tem que ler outros verbetes. Então, já faz a gente ler a enciclopédia. Hoje mesmo eu encontrei um verbete e falei, não é possível que esse é do professor Valdo. Olhei e falei, é do professor Valdo. Olha o título, Horário Nobre. Olha, se alguém me falasse, tem um verbete do professor Valdo Horário Nobre, eu falei, não tem. Eu ia falar, não. Gente, eu não lembrava, na minha memória eu não tenho sinapse para esse verbete. Eu olhei lá, tá lá, se não erraram, tá lá. O professor Valdo. Eu não lembrava. Então, você acaba mexendo em verbete e vai lendo. Eu falei, e é interessante, é o horário que você escolhe para fazer o seu trabalho mental somático, é o horário nobre. Não é inteligente? Tem a ver com o trabalho antilucano, não. No antilucano você já escolheu a madrugada. O horário nobre, aí ele pergunta até, que horário você escolheu para escrever? Gente, esse verbete assim, eu não lembrava. Eu vou até olhar depois, eu sou meio Santo Tomé, eu vou olhar na minha listinha lá de verbete para ver que dia que foi esse debate, porque eu não me lembrava de jeito nenhum. Então, você obriga a gente, de certa forma, que você está motivado, você vai lendo a enciclopédia, então você vai se acultura, não só a enciclopédia, você vai acabar lendo outros tratados, livros, vai te remetendo a outras leituras, né? E também aprender a ler, porque eu vi que comigo foi assim. Eu comecei a escrever, eu falei, gente, eu estou entendendo melhor o verbete a partir que eu comecei a ter o exercício de
escrever e entender essa lógica. Então aí outras pessoas, não sei se a Terezinha e outros tiveram uma ideia similar. Parece que vai ficando mais claro. Você vai, é isso. Essa é a lógica, né? Então é uma outra vantagem. Uma pergunta, né? A primeira pergunta seria na parafatologia, na página 1. Tá. Na primeira linha, você fala da avaliação das inspirações de amparadores extrafísicos Tá. de função. Você pode comentar melhor como que você faz isso? Você vê que na patologia eu fiz aqui algumas relações com a questão do repertório. Uma é o seguinte, na hora que a gente tem mais verbetes, a gente pode olhar que às vezes a gente olha que algumas partes parece que foram inspiradas. Então, não só tem pessoas aqui que sentam, eu faço mediação, né? Então, e fiz revisão vários anos, né? Então, como é que às vezes a pessoa fala assim, gente, parece que não foi eu que escrevi. Engraçado. Não tem isso às vezes? Engraçado, parece que não fui eu. Então, isso é um indicador, não vou dizer que é, mas assim, a pessoa tem que pesquisar, que provavelmente às vezes vem uma inspiração, ela fala, gente, eu tô mais inteligente. Quer dizer, então, às vezes tem esse estranhamento. Então, é uma oportunidade a pessoa avaliar, e aí ela vê, por que eu tive inspiração? Ela pode chegar à conclusão, olha, tem determinado tema que eu tenho mais inspiração. Opa, às vezes é por aqui. Então, às vezes eu posso, por aqui, me aprofundar mais. E aí depois eu coloco algumas coisas. Na elaboração, a conexão com consciências amparadoras envolvidas no tema do verbetes. Então, quando a gente está escrevendo, a gente vai entrando em contato com os amparadores da enciclopédia. Eu acho que essa é a grande vantagem. Porque a gente está escrevendo para uma obra que tem um amparo de função assim, bom. Então, na hora, então sobra, né, umas coisinhas para a gente. Então, é uma oportunidade também da gente estar ligado a isso, tá? E interação com as consciências assistíveis evocadas pelo tema. Eu lembro que quando eu eu escrevi e defendi o apego à perda, que banzo! Tanto antes de fazer o verbete, como durante a escrita, era a turma lá da saudade. Então, os temas, eles têm os correlatos, né? A gente está fazendo evocar para assistir. Então, esse contato é muito rico, isso vai enriquecendo o nosso repertório, vai dando experiência. Já tem um gancho para falar aqui, ó. Quando eu escrevi o apego à perda, já é um gancho, entende? Uma experiência que eu vivi. Então, esse jogo também é interessante, essas experiências que a gente vai tendo, né? E durante a defesa, eu falo, a oportunidade de contato com a monitoria extrafísica no momento da apresentação do verbete. Na hora que a gente está aqui defendendo o verbete, tem um amparo de função também para isso. Então, e várias pessoas que sentam ali, onde está a Terezinha agora, não é, Terezinha? Relata, você, olha, eu estou sentindo... A pessoa às vezes está nervosa, aí depois começa a falar. Acalma, você vê que a aura da pessoa cresce. Então, ela está tendo uma interação nesse momento da defesa. Até o verbete, né, da professora Patrícia, eu acho que eu não coloquei aqui, mas poderia estar aqui na remissiologia, que é a defesa do verbete. Então, e também, o que eu acho muito sério é o intercâmbio energético com vocês, com os tertulianos, com os teletertulianos, lá tem meus amigos aqui, ó, tem uma turminha aqui que é super assídua, e com os paratertulianos. Então, também essas interações, elas enriquecem e qualificam. Por isso que o meu livro são os verbetes ampliados. Além de muitas dessas ampliações, são sugestões, reflexões na hora da defesa, de perguntas que surgem. Então, a gente vai ampliando. Então, o verbete ele vai crescendo. E aí, só defende o verbete aqui, isso vai fazendo uma marola, ela vai faltou falar essa nuance aqui, ela faz outro verbete. Então, pegando o jeito, a gente vai fazendo a escrita. Sim. Tá bom? O Outro que mais? aspecto aqui na fatologia, na quinta linha, você fala das mini lições sobre conscienciologia compilados e ministrados pelo verbetógrafo. Eu questionaria o seguinte, não caberia aí também colocar lições além das mini lições? Não, eu pus mini mesmo, porque olha só, o verbete era uma pequenininha, uma mini lição. Eu pensei nesse sentido, entende? Porque ele é então, aí você, né, mini não é... Talvez assim, porque o mini máximo não quer dizer que ele é pequena no sentido de dose, não de qualidade. Talvez eu acho que por isso pode dar a confusão. É porque a característica do verbete, eles são nuances, então eles são pedacinhos. Você quis meio que Mas todo verbete é uma mini lição, porque todo verbete é de conscienciologia, senão não entra na enciclopédia. Então, para entrar na enciclopédia, ele é uma lição de conscienciologia. Ele é uma faceta, por isso que eu pensei no mini, né? É uma mini lição, é um trechinho. Uma mini dose, talvez. Foi nesse sentido. Não quis desmerecer, pensei em mini no sentido de pílulas, né?
São pílulas de lições todo dia, e aí tem aquela nuance, aí amanhã vai ter uma outra, e depois da manhã vai ter outra. Foi nesse sentido. É que não significaria, no caso, mini tardes. Talvez eu acho que isso que pode... Mini não é mini no sentido de qualidade, é mini no sentido porque verbetes são o quê? 5 páginas, 6 páginas. É uma dose, né? Sim. É uma dosezinha. Uma dose pequena. Então... Não sem qualidade, mas a dose... Aí tem aquela máxima, né? Os melhores perfumes estão nos pequenos pratos. Então aquela dosezinha lá é muito boa. Vamos lá, por favor, Eucádio. Sobre esse item de lições de conscienciologia nos verbetes, eu quero relatar um fato que acontecido agora, que eu costumo, durante o debate do verbete, anotar pensatas. Então, casualmente, ontem eu peguei um período lá de verbetes que eu assisti, e comecei a registrar, passar para o computador as pensatas anotadas nos verbetes. E deu 84 pensatas. Olha, que legal. Durante a discussão dos verbetes, quer dizer, o verbetógrafo contribui também. E vai te dando ideia. E eu vou anotando. Mega pensenes deu 84, então é mais um derivativo dos verbetes. Muito bom, muito bom, muito bom. Vamos lá. Patologia, quando você colocou a interação com consciências assistíveis evocada pelos temas dos verbetes. Isso. Aí você já falou que a questão do antes, durante e o depois, né? Que já acabou de falar. Assim, aí depois, o depois tem um pouquinho, mas o depois a maioria já foi. Como que é? Assim, então, o ápice seria na hora da defesa do verbete? Aí depende da experiência de cada um, né? Eu acho que você vai perguntar para vários herbetógrafos, cada um vai dizer uma coisa, porque depende da experiência. Eu não posso dizer que sempre acontece igual, mas vou dizer assim, na maioria dos casos que eu vejo, durante a escrita tem a correlação com aquele tema, principalmente um pouquinho antes da defesa, tem a correlação. Por exemplo, isso aqui está mais tranquilo, porque isso aqui é de verbete, é mais tranquilo. Mas quando é um tema mais como apego a termo, despedida também. Então, são verbetes assim, que às vezes tem esse outra vingança, o paradoxo da vingança. Então, ele tem toda uma característica que às vezes são trazidas com esse padrão, até para ser esclarecidas. Então, geralmente é um pouco antes, é igual um curso, né? E depois, geralmente, na hora do curso, já tudo vai encaminhado. Se tiver uma coisinha ou outra para trabalhar depois, mas o ápice é durante mesmo, pela minha experiência, tá? Mas não é regra, não quer dizer que às vezes tem mais depois, mas na média é isso aí. Tá? Eu queria perguntar na tecnologia, a técnica do histrionismo paradidático. Isso aí tem um verbete. E a técnica da impactoterapia cosmoética. Até a professora Malo fez um verbete desse recentemente. Mas esse histrionismo está lá na histrionismologia, que foi o meu primeiro verbete. Eu convidei vocês a dar uma olhada lá para ver se eu melhorei alguma coisa. Então vamos lá. Histrionismologia. Histrionismologia. Então foi o primeiro verbete. Esse tema não fui eu que escolhi, foi o professor Valdo que me deu. E na época que ele distribuía tema, né? Então, passei um aperto danado para eu tentar entender o que era para fazer, né? Então, aí eu coloco aqui alguns tipos de histrionismos. Então, eu coloco lá, caracterologia, o histrionismo artístico, auto-vitimizado, histérico, intimidador, paradidático, sedutor, sociocultural e tarístico. Então, qual que eu coloquei aqui? Eu coloquei paradidático, que é esse aqui, que é o item 5, ó. A abordagem extrafísica, o resgate de consciência, as autotransfigurações do psicossoma, adequação à psicologia do assistido. Então, no extrafísico a gente fazer o histrionismo, às vezes, para poder fazer assistência. Entende? Então, é um dos tipos. E tem o histrionismo tarístico, que é a ferramenta assistencial. Um professor, se chegar aqui e não ter um pouco de histrionismo, ninguém aguenta ficar ouvindo, né? Então, tem que pouco, você fala um pouco mais alto, você mexe com a mão. Então, faz parte do trabalho você ter uma expressão, né? Até para poder pegar a atenção da pessoa que você está querendo dar aula. Senão fica aquela coisa assim, só falando assim, sem se mexer, e as pessoas dormem. A impactoterapia cosmoética é uma técnica do professor Valdo, né? Então, às vezes um texto pode ser muito impactoterápico, né? Às vezes um parágrafo
ele pode impacto na medida de vir com uma informação que vai bater na pessoa e aquilo vai impactá-la de uma forma cosmoética. Entende? Então, uma pessoa, às vezes, vamos dar um exemplo, pessoa que seja muito, assim, apegada às coisas, de repente ela vai ver um apego à perda, ela vai, caramba, aquilo pode dar um impacto nela, violento, fala assim, nossa, caí em si, caramba, como eu sou apegada, dando um exemplo, né? Então, tem desde isso da escrita, como às vezes a impactoterapia de você falar para a pessoa, você vai fazer um impacto, vai falar uma verdade para fim de fazer um desassédio. Mas tem que ser muito bem feito, né? Você tem que saber a hora, aí entra muito aquela hora, a palavra certa, o contexto adequado, para poder fazer esse tipo de coisa. Tá certo? Vou para Portugal, então. Minha amiga lá de Portugal. Argumentologia, página 3, no alto repertório. Pode expandir os números 3 e 6. Sim, vamos lá, deixa eu achar aqui. 3 é o suporte e 6 é o progenitor. Suporte. A diversidade do alto repertório permite desenvoltura intelectual no atendimento a demandas por elucidações, podendo compor e enriquecer argumentos através de comparações, combinações, contraposições de temas de verbete. Aquilo que eu já falei um pouquinho, né? A pessoa escrevendo mais verbetes, por isso que a escrita ela nunca é isolada, eu acho que é uma coisa que é importante, né? A gente escrever, a gente tem que ter o que escrever. E esse o que escrever vem da prática. Então, é a nossa prática de voluntariado, a nossa prática de docência que vai nos dando argumentos, informações para a gente escrever. E aí, do contrário também, na hora que a gente escreve, esses nossos escritos nos ajudam também na nossa docência. Então, é mão dupla, sabe? Eu não vejo que a coisa é isolada. Então, a gente tem que ter o nosso processo de verbação, né, que é o verbo e ação, a nossa prática. Essa nossa prática vai nos dando experiência para a gente falar. E depois, aquilo que a gente fala e escreve vai nos ajudar na nossa docência. Então, esse suporte é nesse sentido, entende? Na hora que a pessoa for dar uma aula, quando eu estou aqui falando, defendendo o verbete, eu estou dando uma aula de Conscienciologia nos cursos, tudo aquilo que eu escrevi, ele é, além do que eu vou estudar, obviamente, né, dos temas, mas o que eu escrevi, que fixou mais na minha memória, ele é um suporte. Entende? É porque eu já estudei mais, eu já elaborei mais aqueles temas. Então, aqueles temas me ajudam até a complementar, a fazer, como eu falei aqui, ó, já fiz associação com a apego à perda, já fiz associação com histrionologia, não fiz? Já fiz com o último verbete inventário de GESCONS. A gente vai fazendo, tem mais dados para a gente fazendo associações de ideia. Isso que eu quis dizer do suporte intelectivo. Tá bom? E o progenitor gesconológico? É o agrupamento temático de verbetes do alto repertório, possuem potencial para ser expandidos e aprofundados, gerando curso e livros. Você fez meu curso, né? Eu sei que você fez meu curso do livro, já fez vários cursos meus, a questão do livro, né? Então você viu que tem que ser uma associação. Aquele arcabouço da escrita, ela vai gerar, ele pode gerar uma prole, né? Enrolei com essa palavra, uma prole, né? Então ele vai ser um progenitor, ele vai gerar, né, frutos. E esses frutos podem ser cursos e livros, tá certo? Então, tem mais potencial, tá vendo? O tempo todo a escrita tá aqui casando, porque é TARES. Então, a TARES, o ideal, a gente coloca lá, né, na estrangeirismologia, né, que complementa, a defesa complementa o texto do verbete, as duas coisas andam juntas. Então, a escrita, na hora que você escreve, você vai fazer um curso, você vai fazer alguma coisa para escrever aquilo, para falar daquilo, ou outros cursos que existam. Então, na hora que você está falando, você está fazendo a TARES, as duas coisas se casam. Então, as coisas não são isoladas. Eu acho que isso que é a grande diferença, né? Sim, por favor. Do embalo aí, desse Vamos lá. Repertório, poderia ampliar o item 5, conceituário da lista? Vamos lá. Cápsula, Isso, tem até um verbete da professora Rosa, né, que é
receituário de verbetes, né? Então eu coloquei aqui nesse nome aqui até para usar o mesmo nome que ela tem o verbete dela, que é o receituário tarístico. Só que o receituário de verbetes que ela colocou são os verbetes em geral, né? Então os verbetes, isso tem também, né? Tem aqueles verbetes que a gente sempre indica para o outro, né? Que são doses, né? No caso aqui, eu fixei, como é o caso do próprio repertório, nós temos as nossas receitas de trabalhos que nós fizemos. Então, olha, fornece leque de pílulas de cognições elucidativas disponíveis para serem prescritas a outrem, para motivar que essas pessoas estudem e vai ajudar elas na reeducação. Então, o receituário de verbetes tem vários verbetes do professor Valdo, de outras pessoas, já citei aqui, né, o defesa de verbete da professora Patrícia, agora já citei o da professora Rosa. Então, a gente tem outros verbetes também que é um repertório. Não deixa de ser um repertório, mas eu estou fixando aqui no repertório da própria pessoa. Então, ela também vai ter o receituário daquilo que dela mesmo, que ela vai poder fornecer para o outro. Olha, esse verbete, eu já escrevi esse verbete sobre um tema desse aqui, ó. Dá uma olhada, ver se te ajuda em alguma coisa. Então, essa coleção aí que você apresentou, são dos próprios verbetes, pode ser considerado um receituário individual? A coleção dos seus verbetes é um receituário que é o meu, só que é meu. O receituário de verbetes lá que a professora Rosa escreveu e que eu também tenho, quer dizer, são aqueles verbetes que é o grupo de verbetes que a gente vai indicando para as pessoas, né? Eu faço isso muito, olha, tem um verbete do professor Valdo, do fulano, que é desse tema, você pode estudar. Mas aqui eu quis frisar no autorrepertório o nosso. Então é um produzido por nós mesmos. A gente tem o nosso receituário para passar para os outros. Entende? E a cápsula do tempo a cápsula do tempo é o que eu tinha falado antes. Para mim, eu acho que é o mais sério. Eu repeti, eu coloquei isso no efeito verbetorado, acho que agora já coloquei bastante. Então, o registro gráfico e cinemascópico do autorrepertório, que isso aqui não só que eu vejo a questão da enciclopédia no futuro, mas aí isso a gente tem que ter um trabalho muito sério, que as pessoas já estão preocupadas com isso, é de manutenção desse acervo digital, gravado. Isso é muito sério. A gente não perder isso, porque as tecnologias vão mudando, então isso para mim, e tem muitas pessoas preocupadas com isso, é conservar esse acervo. Porque isso também pode favorecer em muito a gente a nos achar. Porque não vai ser só o escrito, a gente vai ver, assim, nossa, mas ó, tem um jeitão, esse jeitão aí, eu acho que está parecendo comigo. Não é? Então a gente vai ter mais um elemento para se encontrar, porque a gente vai ver, vai nos ver. Já imaginou que legal? A gente vai se ver na vida passada lá, aí já confundir, gente, mas eu sou este aqui ou esse aqui? Assim como a gente... lembra que a gente pode mudar de gênero, então eu sou, aí aumentou, né? Eu posso ter sido esse homem ou essa mulher. Como é que é? Como é que vai ser? Não sei como é que vai ser na prova. A gente consultando esses livros impressos das bibliotecas antigas, né? A gente sente essa expectativa, né? Então, está plantando o que pode colher no futuro. Está encontrando. Então, assim como a gente vai ter repercussão na hora que pega um livro que tem a ver com alguma coisa, por exemplo, tem livros que a gente gosta mais, né? E não sabe por quê, adora aquele livro. Tem uns livros que eu olho lá, nossa, adoro esse livro, não sei por quê. Então, tem alguma coisa, não é? Não necessariamente eu que escrevi, mas eu posso ter lido em outra vida. Agora, na hora que nós vamos ter também o registro, isso vai depender da gente conseguir manter isso, né? Daqui a 100 anos, que a tecnologia vai estar outra, manter todo esse acervo bem guardado, vai ser o máximo. Isso a gente nunca teve, a gente não tem hoje. Pode ter, vamos supor, dependendo da vida que nós tivemos, pode ser mais recente, isso pode ter até um filme, alguma coisa, mas vai ser uma coisa pequena. Agora, já imaginou? A gente vai ter um acervo violento de coisas gravadas. Isso é muito sério. Esse assunto até se discutiu um verbete sobre livro, sobre... que interessante, qual foi o nome, você lembra? Agora não lembro. E tem o do Valdo, que é Cápsula do Tempo recentemente, semana passada, interessante. Se perguntou até sobre a existência do livro impresso ou não, o autor foi questionado, né, o que ele achava, legal, se o livro impresso ia cair ou não, e aí, então, houve uma discussão sobre esse assunto. Isso, tem colegas meus que falam, né, que ele até falou, não, tem que passar seu livro para digital, então vamos ver se eu vou passar depois. Por enquanto não dá, porque... como eu que fiz, né, ele não dá para fazer e-book, não sei, mas tem que estudar como é que faz. Mas
para pelo menos manter também, além do papel, ter o... Então, em breve, vou pensar como é que eu vou fazer, para ter também tipo digital, né, para poder ver como é que faz. A Adriana estava pensando sobre a importância do programa da verbetrografia, né? É muito Porque sério. a partir dali que a gente começa a entender um pouquinho essa pesquisa que a gente faz com os outros verbetes, que a gente não tem assim muito noção, né? Só depois que começa mesmo a entender o confort. Na verdade, assim, o primeiro verbete, né, a gente é bem assim orientada, meio que induzida, né? Mas depois, quando começa a se dar por conta que a gente pode acessar, né, tantos assuntos a respeito de um verbete que eu estou escrevendo que pode deixar enriquecer tanto o meu verbete, isso é muito sério, né? Porque é um acervo imensurável assim, de informações que a gente utiliza, né, para compor o nosso verbete também, Isso. né? E eu ficava pensando, mas como que é essa questão, né? Porque ali envolve a policarmalidade, né? A meu ver, assim, porque tantas pessoas, a grupalidade, é o nosso grupo, né? Por isso eu penso que, né, no meu entendimento, que esse confort é necessário, né? Para que haja uma técnica, na verdade, né? Não deixa de ser, né? Um verbete, não sei, no meu ponto de vista, né? Posso estar enganada, mas assim, é tudo muito técnico, mas que existe alguma coisa muito profunda ali dentro, como você falou, estava diretamente com o professor Valdo, né? Até o momento que ele liberou para vocês, né, começarem a escrever os verbetes, né? Para nós todos, né? Para vocês aí, né? Nós Sim, todos. mas vocês foram os primeiros, eu sei, né, no início, né? Mas não, mas era aberto a todo mundo. O que eu acho importante eu fiz um verbete que é a infopesquisa conscienciográfica, ensinar as pessoas a fazer pesquisa. Com a internet hoje, a gente tem um manancial tão grande de pesquisa. Só pega o seu tema lá e olha na internet tudo que já tem. Vai te mostrar livros para você aprofundar, vai te mostrar itens para você pesquisar, entende? Então, é muita fonte que tem hoje para nós podermos enriquecer. E a gente vai olhar essas questões, mas colocando do ponto de vista conscienciológico. Então, a gente vai olhar aquilo que já tem. Então, a internet hoje, a gente nunca teve, eu estou falando, sei lá, há pouco tempo atrás, não tinha internet, não existia isso. Então eu lembro, quando foi isso? 2010 mesmo, 2010? Eu ainda tinha que ir na biblioteca, pegar a tese que tinha lá, pedia para tirar xerox, voltava 2 dias depois. Agora as teses estão todas lá na internet, você pega todo... Dá um find no mundo inteiro, artigo, tinha que ir na biblioteca, pedia para tirar uma cópia, né? Então, isso não tem tanto tempo assim. E hoje está tudo aí, digital, com acesso fácil. Então, nós nunca tivemos tanto material para aprofundar. Então, a gente tem essa obrigação de aprofundar, né? Nós temos a oportunidade de aprofundar, para enriquecer aquele conteúdo, porque a partir dali, a gente tendo uma saturação naquele tema, a gente vai fazendo as nossas associações de ideias, que aí vem a nossa originalidade, porque a gente vai associar com os nossos conhecimentos conscienciológicos, então a gente vai ampliar aquilo. Ah, mas isso tem a ver com energia, e o que isso tem a ver com outras vidas? Aí vai começar a ampliar, mas hoje tem muita coisa, e a gente tem dentro de casa. A gente não precisa fazer o que fazia antes, olha que trabalheira que dava. Então, essa oportunidade da gente fazer pesquisa hoje é muito grande. Nunca é uma fartura. E aí a gente tem que valorizar isso, né, para não banalizar. É uma fartura de informação que a gente não pode ficar doido, né? Tem que ter uma disciplina, senão enlouquece também, né? Uma disciplina, mas é muita informação. Para a gente conseguir pegar essa informação e compilar e escrever os nossos verbetes. Infopesquisa conscienciográfica. Lá está toda a técnica, tá? Trinomiologia. É da Suíça, olha só, está de longe. Vamos lá. Poderia expandir o trinômio. Atenção ao trinômio, palavra certa, contexto adequado, esclarecimento eficaz. Olha, isso aqui é muito sério. A gente falou um pouquinho da questão da cosmoética na hora de colocar o esclarecimento. A gente tem que saber a palavra correta para falar e o contexto adequado. Então, tem coisas que a gente não vai falar ali, né, na hora que a gente estiver almoçando, né, ou quando tem um ambiente correto para a gente explicitar certas coisas. E se a gente conseguir, então é o ideal, né? Se a gente conseguir achar a palavra certa, colocá-la no contexto adequado, a gente vai conseguir fazer o esclarecimento que a gente tem que fazer.
Porque às vezes a gente pode perder uma oportunidade, né? Às vezes a gente quer fazer um esclarecimento com uma pessoa, aí a gente fica ansioso, aí fala num lugar que não é legal, parece que não sai redondo, é igual aquela propaganda lá, né? Sai tanto quadrado, não sai redondo. Então, a gente tem que esperar, às vezes, o contexto certo para falar no momento adequado. Às vezes a pessoa está toda nervosa lá, está soltando, está lá toda irritada. Aí você vai querer falar alguma coisa? Não vai adiantar nada, você vai ter que esperar, a pessoa está mais calma, fala, olha só, aquele dia, lembra? Então, esse jeito, essa abordagem, ela é muito séria. Então, a gente tem que estar atento a isso sempre, para a gente fazer o nosso esclarecimento, né? Ó, meu amigo de Curitiba, vamos lá. Estrangeirismologia, página 1, linhas 1 e 2. Como autora de artigos, verbetes e livro, qual sua visão das diferenças entre a escrita isolada e publicada tão somente e a leitura do verbete complementada pela audiência da respectiva tertúlia gravada e disponível gratuitamente na internet? As devolutivas e as cegas são semelhantes em ambos os casos? Olha só, interessante essa sua pergunta, né? Primeiro, no meu caso, né, não é o caso de outras pessoas, o meu livro, como ele já veio derivado da tertúlia, ele já é uma consequência de um aprofundamento que aqui ajudou. Não foi só isso, mas a partir daqui complementou muita coisa, tá? Mas aconteceu uma coisa interessante que eu não esperava, por isso que é importante a gente sair, né, não é só escrever, a gente escrever e sair para divulgar, né? Porque na hora que eu fui fazendo o curso do livro e fui falando, surgiu até um novo verbete, né, que foi a técnica do contraponto senso-contrassenso. Esse verbete surgiu depois do livro publicado, porque eu comecei a ver a demanda das pessoas querendo saber melhor da técnica que eu usei. E eu falei, caramba, isso não está escrito no livro. Olha que eu tentei escrever muita coisa, mas isso eu não escrevi. Então, vou escrever o verbete. Então, dei um exemplo que foi interessante, como esse feedback e retorno das pessoas é muito sério. Por isso que eu estou falando o tempo todo. A escrita e a docência, para mim, elas são muito sinérgicas. Ficar só sozinho escrevendo, sem ter a oportunidade de falar, eu acho que fica falho. Também sem falar, sem escrever também. As duas coisas juntas, eu vejo que, na minha experiência, uma coisa enriquece a outra. Então, por exemplo, nesse caso, né, que eu estou falando, e a tertúlia, o professor Valdo, né, eu achei que o inteligente desse processo é que justamente ele faz isso na prática. Ele abre a enciclopédia para a pessoa escrever, mas a pessoa defende. Então, ele está juntando isso que eu estou falando. A pessoa, ela escreve, mas ela também vai defender. E na hora que ela vai defender, ela vai também estar sendo colocada em xeque aquilo que ela escreveu. Ela vai ver, caramba, aqui eu podia ter aprofundado mais, ó, falhou. Então, a pessoa também ela vai fazendo um feedback com ela mesma dessa experiência. Então, eu vejo que é muito sério essas duas coisas andando juntas. Principiologia, página 1, quarta linha. Como utilizar o princípio coloquial em meio a tantos neologismos de modo a facilitar o entendimento do nosso público-alvo? Quais suas dicas para sermos bem-sucedidos nesse item? Tem um verbete do professor Valdo que eu gosto muito, chama princípio coloquial. Então lá tem várias falas dele sobre, não sei se eu vou, acho que pegar aqui vai demorar um pouco. Então o princípio coloquial são várias falas dessas que ele está acostumado a dizer no dia a dia, né? Então, ser bobo é assim mesmo. Então, coisas que ele falavam sempre são princípios coloquiais. Como eu tento fazer isso? Acho que eu não sei se eu já falei aqui alguns, mas eu falei o negócio do pequenos frascos aqui. A gente tenta colocar na nossa fala coisas que possam facilitar, favorecer o entendimento. E no meu livro, você também, eu sei que você fez o curso também, se você lembrar no item quando a gente fala dos contrassensos, tem um item que tem em todos, que faz parte da chapa, que é o item discurso. E nesse item discurso, eu coloco só de coloquialismos. Então, por exemplo, aqui, eu abri aqui um. Qual é esse aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, tem um que é melhor, que é o da vingança. Ver se eu acho da vingança aqui. Então, na hora que você coloca o discurso, você tenta, de alguma forma, favorecer o entendimento da vingança. Peguei ele aqui. Isso aconteceu na prática também, como é que o retorno é importante. Eu estava dando um curso desse livro, até era um outro curso. E aí uma pessoa tinha comprado o livro. Aí depois chegou para mim e falou assim, nossa, mas eu não sei se eu vou conseguir. Comecei a ler, aqui tem umas palavras diferentes, eu estava começando, tinha pouco coisa da Conscienciologia. Aí fui lá e abri o discurso. Na hora que ela abriu o discurso, a pessoa começou a ler e falou assim,
entendeu. E a partir dali motivou a continuar a ler. E foi interessante que no dia seguinte já veio cheio de perguntas do livro. Então, a partir do discurso dessa parte, quebrou ali um bloqueio. A pessoa falou, não, vai ter neologismo. Não, peraí, viu aqui? Não, mas eu estou entendendo tudo aqui. Então, isso favoreceu. Então, estou dando um exemplo prático que eu vi em relação ao meu livro, que aconteceu há pouco tempo atrás. Então, a partir do discurso, eu consegui acessar. E a pessoa se motivou e a partir daí. Então, por exemplo, no discurso, aí tem aqui, ó, o que é vingança? Aí a gente falou aqui, ó. Cantilena ameaçadora, você me paga, você vai ver, você vai pagar por esse desaforo, você vai aprender a não mexer comigo. Então, quem não, né? A pessoa vai começar a ler aqui e fala, ops, será que eu já falei isso aqui alguma vez? Então, a pessoa começa a se encontrar aqui, né? Então, ó, ter sede, fome de vingança, fala não é maldade, é justiça, bem feito então, né? É muito comum. Então, assim, você pega, é uma forma de utilizar, então, esses termos coloquiais para facilitar. Eu sempre no verbete eu procuro colocar a coloquiologia, nesse eu não coloquei. Mas, geralmente, nos verbetes tem um item coloquiologia que eu tento também pegar algum item, algum trecho, alguma expressão que favorece. Então, para isso, fica a dica... Eu acho muito legal aqueles dicionários de locução. Tem dicionário só disso, então vale a pena ter. Para fazer o livro, eu li o dicionário de capa a capa. Eu fui lendo, li mais de um, li uns 2. Você vai lendo, aí vai marcando, que aí eu vou encontrando, esse aqui serve para vingança, esse aqui é para isso. Então, não necessariamente está... Então, eu vejo que tem um recurso bem interessante para Tares, né, de fazer esse tipo de coisa. Foz do Iguaçu, a minha amiga, que não está aqui... Na próxima, eu quero você aqui, hein? Parafatologia, página 1, na quarta linha. Poderia aprofundar o item. A oportunidade de contato com a monitoria extrafísica no momento da apresentação verbal do verbete. Eu já comentei aqui, né? Olha só. Na hora que a pessoa está defendendo o verbete, não só eu, todo verbetógrafo ali, ele tem uma oportunidade de interagir com um amparo de função. Então, eu sei que você é verbetógrafa também, eu não sei se você percebeu, né, quando você estava sentada ali defendendo seus verbetes, esse processo, mas muitas pessoas, elas sentem, e elas, com isso melhora, né, o processo delas. Elas têm a oportunidade de ter um trabalho amparado. E aí toma gosto, né? Se tomar gosto é melhor, a pessoa vai entrar no voluntariado, vai começar a dar aula, né? Se tomar gosto de ter amparo é bom. Ter amparo vale a pena. Porto Alegre, ó, só lembrando, hein, ó. Porto Alegre, 17 de março, eu estou aí lançando o livro, hein? Vamos lá. Vamos lá. Poderia falar das coletâneas? Você está perguntando as 3 coletâneas. Tá, eu vou falar uma a uma, então. A primeira eu já falei, né? Da assinatura pensênica. A coletânea de instruções conscienciológicas organizadas didaticamente em verbetes. Então, primeiro é a assinatura pensênica que eu registrei. Eu estou chamando de instruções. Na hora que a gente faz cada verbete, é uma instrução conscienciológica, alguma coisa que eu escrevi. Então, também tem uma coletânea. E de abordagem multidimensional. Isso eu achei interessante também. Uma das coisas que o verbete nos ajuda é a pensar multidimensionalmente as realidades. Então, independente, a pessoa vai escolher um tema para escrever. Pode qualquer tema. Terezinha escreveu sobre sangue, né, Terezinha? Então, você escolheu um tema. Não pode ser uma abordagem só intrafísica. O verbete ele vai te exigir que você tenha uma abordagem multidimensional desse tema. Então, isso nos treina também a começar a ter essa abordagem multidimensional da vida. Que é um treino, né? Porque a gente aprendeu a ter uma abordagem monodimensional, só dessa vida intrafísica. Então, o verbete, na hora que a gente tem que preencher uma parafatologia, a gente vai ter que fazer isso, ele vai nos pedindo, ele vai nos conduzindo a pensar, bem, mas o que isso tem a ver com a vida passada? Mas o que isso tem a ver com multidimensionalidade? O que isso tem a ver com amparo e assédio? A gente vai... Então, é um outro treino que vai nos fazendo. E na hora que a gente nos faz refletir, nós temos várias linhas, por exemplo, cada verbete é um tema diferente. Cada aspecto daquela temática, a gente parou para pensar multidimensionalmente naquilo. Então, vira um repertório também. Eu não tinha pensado nisso antes, agora não, nisso aqui eu já pensei, eu já parei para pensar sobre isso de um ponto de vista multidimensional. Então, vai aumentando o número de temas que a gente parou para pensar multidimensionalmente.
Da outra vez ela foi a última, agora ela está bem atrás, né? A minha amiga lá de Conceição dos Ouros. Vamos lá. Parafatologia, penúltima linha. Pode comentar quanto ao intercâmbio energético com tertulianos, teletertulianos e paratertulianos? Olha só, estou fazendo intercâmbio energético com você. Eu já te evoquei, já lembrei de você. Você está aí longe da gente, né? Então, olha só. Então, quando a gente está... Não só eu, qualquer verbetógrafo, quando senta ali, ele está fazendo intercâmbio com os tertulianos. Eles estão perguntando. Então, é interessante na hora do verbete que nas perguntas a gente pode achar itens que a gente não tinha pensado, abordagens, lembra? Uma abordagem que não tinha pensado. Então, isso é muito rico. Vem aquela pergunta e falou, caramba, não tinha pensado nisso. Né? Então, faltou isso aqui, eu acho que isso aqui faltou falar. Então, é sempre o intercâmbio energético, o intercâmbio ideativo que vai nos acrescentando muito. Então, isso é uma vantagem que eu vejo da defesa do verbete. Polinômio. Poderia expandir a articulação do polinômio, teoria, autovivência, fatos e parafatos. O verbete, né, ou qualquer escrito conscienciológico, a gente tem que se basear numa teoria. Existem os tratados da conscienciologia aí para a gente ser lido, e é importante que sejam lidos. A autovivência, então a gente vai pegar aquela teoria e vai correlacionar com alguma coisa que a gente vivenciou, tá certo? E com fatos e parafatos. Então, a técnica do cosmograma ajuda bastante aqui. Então, na verdade, é uma união, né, dessas coisas todas, da parte teórica. Então, tudo que a gente está falando aqui está embasado em quê? Está embasado na teoria do professor Valdo, nos conceitos que ele trouxe. Então, tem todo um arcabouço teórico por trás. A gente junta essa teoria com aquilo que a gente vivencia e com os fatos e os parafatos. Juntou isso um caldo aí, é o verbete, olha a beleza. De juntar isso tudo, e a internet hoje nos favorece a gente encontrar os fatos. Né? Os parafatos aí é o parapsiquismo, tem que sair do corpo, tem que ter as suas vivências parapsíquicas. Mas os fatos aí a internet nos fornece muita coisa, né? E pode explorar a frase enfática? Vamos lá, frase enfática. O alto repertório verbetográfico é patrimônio de ganchos cognitivos, didáticos, com potencial para expandir em abrangência e profundidade os conteúdos nos debates conscienciológicos. Eu acho que eu estou buscando exemplificar aqui hoje. Eu já fiz vários ganchos com verbetes que eu já escrevi. Então, eu estou fazendo uma forma de eu explicitar, eu estou tentando mostrar como é possível. Então, a pessoa faz uma pergunta e tem a ver, olha, puxei lá uma outra informação e veio uma outra informação. Então, ele enriquece, ele permite que eu expanda aquilo que eu estou falando. Tá certo? Em abrangência e profundidade, é o que a gente está tentando fazer. Lembre, quanto mais tiver... Lembra, professor Valdo? 2.000 verbetes, né? Tem aqui, quer ver quantos o professor Valdo fez? Ou até a gente chegar lá vai demorar, hein? Olha só. Será que a gente chega nessa vida? É a pergunta que não quer calar, né? Tá difícil, hein? Vamos lá, o professor Valdo fez, olha só, 2019, olha só, 2019, vou decorar agora, o ano que vem, né? 2019. Então, olha só, é verbete pra caramba. Isso aqui é um repertório, concorda? Isso aqui é um repertório. 219 verbetes. Não é um exemplo para nós? 219. Vamos chegando lá, de um em um. De um em um, a gente vai chegando lá. Vamos ver quantos que a gente consegue. Você que tem essa experiência de defesa de verbete já, né? Pelo fato de ter defendido, né, mais de 100, né? Já isso. Comparando com quem é iniciante, né? Isso, mas comparando com o professor Valdo é fichinha. Tudo na vida é isso, chama evolução. Tá vendo? A gente sempre tem que ir. Nessa questão do intercâmbio, assim, que eu estava pensando, quando a gente, assim, deixa de falar alguma coisa, né? Vou dar um exemplo prático, né? A gente faz uma pesquisa, né? Amplia, geralmente, né? Essa pesquisa e faz uma coleta de coisas bem atuais, isso que é importante falar. Mas acaba que não surge a oportunidade da gente falar daquilo que eu achava que era importante, né? Mas tinha que estar escrito, então. Não, estava escrito, mas não foi perguntado. Mas aí não, aí está escrito. Não, mas o que tem nesse momento, o que acontece, assim, dentro da tua experiência, assim, de coisas que você gostaria de ter falado, né, no teu verbete, às vezes, e não é perguntado. É porque a gente não poderia ampliar na hora ou está faltando... Não, acho que às vezes é porque não surgiu, não vejo assim, eu não sei, não teria uma resposta assim, então toda vez é isso, não sei.
O que eu procuro fazer assim, se eu acho que tem alguma coisa, nesse aqui nem tanto, mas assim, se às vezes tem verbetes que tem algum parágrafo que eu acho que é muito interessante, que é muito importante, não é no meu caso, eu deixo ele marcadinho. Se tiver uma oportunidade, eu vou lá e leio. Então, às vezes acontece que eu leio o parágrafo, não sei se vocês lembram. Teve um parágrafo, foi o caminho singular, se eu não me engano, o ortocaminho singular, que é um parágrafo que eu estou falando de alguma forma, estou dando um exemplo do professor Valdo, sem falar que é do professor Valdo, que é aquela característica dele, né, dele conseguia pegar a singularidade da pessoa e punha, ele não falava, mas ele te dava trabalho, ela faz isso. Então, esse olhar é muito sério. E eu escrevi esse parágrafo, porque eu queria falar esse parágrafo. Eu achava importante eu falar esse parágrafo. Então, num contexto, quando teve a oportunidade, mesmo se não tivesse, eu falar, gente, eu quero ler isso aqui. Entende? Então, você pode jogar isso. Se é uma coisa que você acha que é muito importante, por exemplo, tem outras coisas não, está escrito aqui. Por exemplo, nesse verbete não tem nada que eu ache, eu tenho que falar isso. Não. O que eu não falar está escrito, não me gerou nenhuma situação. Mas vamos supor que houvesse. Se houvesse, já aconteceu isso. Estou lembrando desse caso agora, que eu marquei, e no caso aconteceu, né? A oportunidade eu li. Aí eu li o parágrafo, vou ler esse parágrafo aqui. Tá? Então faz assim. Quando acontecer um outro verbete seu, se você achar que é uma coisa muito importante, você mesmo traz o tema. Se você vê que ninguém perguntou, aí você vê pela hora e fala assim, olha, eu gostaria de falar isso aqui. Não tem problema nenhum. Certo? Sem problema. Eu queria aproveitar que na ciclologia, o ciclo análise, síntese e o ciclo... Os três últimos ali, né? Queria que tu ampliasse, por favor. Deixa eu achar ele que tá. O análise síntese? Todos eles ali, também a pergunta-resposta e o ciclo... O ciclo análise síntese e o verbete é isso, né? O verbete, ele você faz uma análise e você sintetiza no verbete, não é isso? Aí na hora que você defende, às vezes vai aumentar a análise. Vai vir mais dados para a sua análise. E aí essa análise pode virar um novo verbete. Já aconteceu muitas vezes de um verbete gerar outro verbete, ter filhotes. Eu sempre dou o exemplo do Opção Pelotas Assédio, ele é um filhote do antivitimologia. Só que ele acabou fazendo mais sucesso que o antivitimologia, que é o pai. Às vezes o filho, né? Ele é melhor. Porque o Opção Pelotas Assédio ia ser um trecho do antivitimologia. Só que eu achei que ele era importante ressaltar a questão da opção. E realmente eu acho que eu acertei, né? Aí eu falei, não, vou fazer um verbete só da opção. Acho que isso aqui tinha que ser um verbete separado. E a partir daí ele fez mais, ele deu mais impacto até do que o vitimologia. Então, às vezes, um verbete, ele vai gerando outros. Entende? A partir dos debates, ele vai surgindo outras nuances. Você pode chegar à conclusão, nossa, essa nuance eu não falei nesse verbete, faltou. E às vezes você pode criar um verbete que vai ser essa nuance faltante. Então, na hora que a gente vai fazendo isso, por isso que a verbetografia é interessante, porque como você está pegando trechos, facetas, essas facetas você pode ir complementando as suas facetas. Por exemplo, gratidão. Eu tenho senso de gratidão, tenho revisão gratulatória diária, que é a técnica, e agora, em breve, o próximo verbete vai ser o prova de gratidão. Não sei ainda quando vai ser defendido. Você já fez a revisão dele lá, o prova de gratidão? É que ele foi depois da cultura, já está. Então, já está revisado. Então, a qualquer momento no tertuliário. Então, prova de gratidão, por exemplo, são filhotes que vão gerando a partir das suas reflexões, dos seus estudos. Porque uma coisa que eu não escrevi aqui, isso faltou. Não sei, vamos ver se ele está aqui. Depois vocês vejam se está colocado, que eu estou pensando agora. Na hora que a gente para e escreve por um tema, esse tema fica no nosso radar. Isso acho que faltou. Tá vendo? Sempre tem alguma coisa. Fica no radar. Por exemplo, eu já escrevi sobre gratidão. Escrevi no verbete, depois escrevi o livro. Tudo que tem de livro de gratidão, artigo de gratidão, já me chama atenção, porque eu já escrevi sobre isso, já me interessa. Entende? Já causou interesse. E aí eu vou ler. Na hora que eu vou ler esse assunto, às vezes pode surgir uma outra ideia para um outro verbete complementar, por exemplo. Entende? Então, essa é uma outra vantagem. Tem mais itens. Como a gente já parou e já aprofundou naquilo, a gente fica mais ligado. Então, surge uma reportagem de jornal sobre gratidão. E o pessoal manda, de vez em quando eu recebo. Porque como eu já divulguei, então, aí daqui a pouco a pessoa, olha, ali não sei quem, não sei onde, me avisa. Então, a gente começa também a começar a recolher material daquilo. Então, isso também enriquece. Porque como a gente faz verbete, o verbete ele é público, ele fica lá gravado, as pessoas começam a te associar àquele tema.
Então, isso também é uma outra vantagem que faltou aqui, que eu acho interessante, no repertório. Ele mesmo, que poderia até estar incluído nesse progenitor genocronológico, mas eu acho que aqui é outra coisa, é alguma coisa do interesse, ele gera maior interesse. Você começa a pesquisar mais temas, que aquilo que você já parou para escrever, você já tem uma curiosidade. Fazer negócio de sangue, eu acho que nunca mais você vai ser a mesma. Toda vez que você vê uma coisa de sangue, você vai chamar a atenção, olha, mas não é? Por mais que você tenha trabalhado com sangue, você já escreveu sangue, você vai olhar, ih, caramba, peraí, olha, saiu um negócio de sangue novo, isso aqui não teve no verbete, não é isso? Então, isso e os outros temas que você já escreveu, né? Então, isso também é uma outra questão do repertório que aí, eu tenho uma falta, a gente já descobri, tá vendo? Eu estou mostrando na prática como é que a gente vai vendo que outro aspecto que tinha faltado. A partir de quê? Das perguntas dos tertulianos. Então, ó, as coisas são sinérgicas. Você queria perguntar? Peraí, só tem o ciclo ainda. Peraí que ainda tá lá. Pergunta-resposta é tertúlia, isso, né? Pergunta-resposta o tempo todo. Então, o repertório, você vai também, esse ciclo pergunta e resposta vai alimentando o seu repertório. Porque o tempo todo eles estão te perguntando, às vezes você sabe responder, às vezes você não sabe, você vai pensar na hora, você vai criar novas sinapses na hora. Então, esse processo de debate, pergunta-resposta, ele vai enriquecendo o seu repertório também. Então, uma coisa é aquilo que foi a pergunta do colega de Curitiba. Eu escrevi e deixei lá o livro. Pronto, vamos supor que eu deixar, tá lá, o livro foi. Se eu não paro para debater esse livro na hora que eu estou fazendo um lançamento, eu estou enriquecendo, eu estou tendo vantagem também, eu não estou só divulgando o livro. As perguntas que as pessoas vão me fazendo no meu livro vão me fazendo raciocinar sobre o meu próprio livro. Então, o fruto já foi um verbete novo. E quantos outros ainda não podem surgir, entende? Então, é sempre o processo, por isso a tertúlia é tão séria, que o professor Valdo bolou isso, né? Porque na hora que você escreve e você debate, isso não fica só naquilo, já vai dar uma mais, já vai dar um sinergismo, já vai vir outras coisas. Você já vai ser obrigado a lembrar de outras coisas. São outras cabeças que estão interagindo ali, ó. Cara a cara. O leitor até interage, mas é uma interação, pode mandar um e-mail, né? Tem um e-mail aqui. Quer dizer, pode mandar, mas não é tanto na hora aqui, ó. Não vai. Então, isso eu vejo que é uma outra coisa legal. E o outro ciclo é o simples assim, isso é o tempo todo. Tanto no processo de escrita, quanto no processo de defesa, a gente está o tempo todo assimilando, desassimilando, assimilando, desassimilando. Se não desassimila, vai dar problema, não é? Então, é o tempo todo a gente está fazendo, assimilando o tema, assimilando as consciências, desassimilando e assim. Aí lembra multidimensional. Sim, você está querendo perguntar um tempão. Diga lá. Em efeitologia, quais os efeitos da cessão dos direitos autorais e patrimoniais das obras escritas na autoridade de consciência? Isso eu acho muito sério. O professor Valdo tem até uma edição gratuita. Isso eu não consegui fazer ainda, né? Não tive cacife, né? Porque, por exemplo, a gente já não ganha nada, mas edição gratuita a gente paga tudo. Né? O professor Valdo sempre fazia um viés, mas a gente tem hoje, tem editários, também tem que ter, né, o retorno. Né? Então a edição gratuita teria que, a gente já banca o livro, tem que bancar tudo, aí já fica mais complicado. Mas é o ideal, né? Seria o ideal, né, no caso. Então, o professor Valdo, os livros dele ele tinha sempre a edição gratuita, pelo menos vários deles. Tem um que até eu acho que é o Pacíficos, que vinha edição gratuita. Era o Pacíficos ou Reurbanizados. Tinha até essa edição gratuita. Então, o que eu vejo isso? É a minha opinião, né? Na hora que a gente escreve um livro e eu não ganho nada com esse livro, eu só paguei esse livro. Eu paguei a edição, não é? Então, eu não recebo nada com isso de dinheiro. Né? O que eu já recebi sem ser dinheiro é muita coisa. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade, porque a gente não, isso aqui não é a minha sobrevivência, eu posso falar, vai ter pessoas que vão gostar, eu não preciso agradar ninguém, não precisa ser best-seller. Entende? Ele vai chegar em quem precisa chegar. Então, eu vejo que isso dá uma tranquilidade, que é a questão do voluntariado, que é muito sério. Todos os voluntários, todo verbetógrafo, ele não cobra. É tudo voluntário. Ele tem a seção de direito autorais, eu já assinei a minha hoje. Então, eu vejo que isso, o próprio processo do voluntariado, do professor de Conscienciologia ser voluntário, isso dá uma autoridade moral muito séria, na minha experiência, sabe? Porque a gente não depende disso para viver. Eu não dependo do meu ouvinte. Eu estou aqui, ó, de braços abertos, olha. Eu estou aqui para doar o que eu posso. Então, eu vejo que isso dá uma autoridade muito séria. Na minha experiência, é isso. Não deixa de ser um exemplo, né? E é um exemplo de doação. É a doação intelectual.
Então, eu vejo que isso é muito sério. Eu sinto isso na minha condição, entende? Então, isso entra não só aqui, né, mas entra, eu falei em relação à obra, mas o trabalho de voluntário é muito sério. Tudo isso aqui foi construído com voluntário. Tem gente que não acredita. Lembro que teve um cara uma vez que veio aqui, o professor Valdo falava, não acreditava. Só por isso que a gente conseguiu isso tudo. Se fosse pagar salário para todo mundo aqui... Então, como é que o trabalho juntos, como que juntos, o trabalho de todos juntos, em função de uma ideia que todo mundo concorda e todo mundo, né, comprou a ideia, acha que é uma boa, né, e que está querendo divulgar essa ideia, o poder, a força que tem. A força do voluntariado é importante. E dá uma autoridade aqui, ó, e para sediador vai cobrar o quê? Então, eu acho muito sério. Diga lá, seu André. Sim, aqui na página 2, na sinergismologia... Já fez um verbete dessa sua posição aí? Não. Quem sabe? Pensa. Acha o nome legal. É sério. Fala lá. Sim, então, olha só. Tem um pouco do que você estava falando aí, Tá. que é nessa segunda linha, que é o sinergismo, eficácia comunicativa e responsabilidade etarística. Tá. No seguinte aspecto quanto ao próprio verbete, que você sabe que você pode dosar o teu verbete e ele ser mais conciso, mais ter um foco. Tudo bem. Isso, um foco mais problema. direcionado. Ele pode ser mais simples ou ele pode ser mais detalhado e ter mais sessões. Depende do tema. Então, depende do tema. Como que você costuma medir e de verificar, tipo, olha só, aqui eu poderia ter feito, eu posso fazer filhotes. Aqui eu tenho que aprofundar mais neste mesmo. Eu não posso deixar para o próximo. Eu tenho que contextualizar e fechar o conteúdo aqui. Ele entende? Como que você faz essa leitura? Não, eu tento sempre fechar o conteúdo aqui. Mas às vezes vai depender do tema. Tem tema que ele se esgota em poucas palavras. E é importante do verbete, eu vejo assim, não adianta fazer um verbete muito grande, porque não dá nem para debater aqui. Né? Mas ele tem que ser exaustivo dentro do possível. Então, por exemplo, tem temas, por exemplo, esse aqui, verbetorado autorrepertório. Eu penso que eu consegui falar o que eu queria falar nesse aqui. Okay. E só está pronto na hora que eu tenho que falar. Agora, se fosse repertoriologia, para mim não dá para falar um verbete de logia pequeno. Porque se eu falo de logia, eu estou falando de uma ciência. Se eu falo de uma ciência, eu vou ter que aprofundar um pouco mais. Okay. Entende? Uhum. Dependendo, por exemplo, tem verbetes que eu estou fazendo alguma situação mais social. Eu tenho que argumentar. Por exemplo, mito romântico. Eu estou falando do mito romântico, eu tenho que fundamentar o meu argumento em fatos. Porque eu estou falando de um mito. Um mito, ele envolve pessoas, ele envolve culturas. Então, por exemplo, no mito romântico, tem lá vários cosmogramas para falar, olha só, e não para. Outra coisa, né? O negócio do mito romântico, eu escrevi há um tempão. Aí eu lembro que quando eu fui escrever, eu falava assim, eu pensava, mas será que isso está atual ainda? Porque não é possível. Está super atual. Então, continuam matando por amor, entre aspas, né? E só aumentou, né? Sim. Então, o mito do amor romântico está aí firme e forte. Só ver essas músicas aí, que está no Parada de Sucesso. Está lá firme e forte. Então, para fazer isso, já está desatualizado. Já tinha um monte de coisas que eu já poderia colocar no mito do amor romântico de um dia que eu for querer aprofundar, ou num livro, alguma coisa, teria que atualizar o cosmograma, que o que tem desde lá, então, tem muita coisa. Outra coisa que eu quis fazer, que aí tem a ver com o livro, que é um capítulo do livro, infantilização social. Na hora que eu falo da infantilização social, eu tenho que embasar. Eu não vou falar assim, a sociedade está infantilizando, porque da minha cabeça? Não, eu vou falar porque eu estou argumentando isso. Estou argumentando isso porque aí, ó, aí tem esse cosmograma, tem esse. É o outro que não para de aparecer. Teve até uma reportagem recente falando disso. Só que é na internet, isso que eu tenho que ver, eu não gosto muito da internet, porque eu acho que é muito fugaz, eu gosto do papel. Mas era uma notícia na internet. E aí eu não gosto muito, eu gostaria que tivesse o papel. Está sumindo o papel agora, né? Porque lastro, né? Mais pesado, né? Porque o papel, você tem aquilo ali, bem ou mal, né? O digital daqui a pouco desaparece. Isso é minha preocupação com as certuras gravadas. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção nisso. Para isso não sumir, né? Então, o que eu estou querendo dizer com o tempo? Então, dependendo do tema, do que você está expondo, você vai precisar de mais ou menos situações.
mais ou menos biografias. Entende? Por exemplo, esse aqui não tem bibliografia. Por quê? Porque é uma coisa... A enciclopédia está falando disso. Agora, dependendo do tema, vai exigir biografia. Entende? Eu vou ter que colocar coisas ali para... Então, o jogo que eu vejo é por aí. O tema que vai dizer o que a gente vai ter que... Como que vai o nível que a gente vai entrar no processo. E tem algum aspecto mais que você está querendo evidenciar aqui na questão da eficácia comunicativa? Não, a eficácia comunicativa, eu quis... Sempre o sinergismo é o que a gente busca. Isso aqui é meu sonho de consumo. Todas essas aqui é o que eu estou buscando, tá certo? É o sonho de consumo. O que é eficácia comunicativa e a responsabilidade? A eficácia comunicativa é a pessoa saber falar. Só que tem muita gente que sabe falar para engabelar os outros, né? Não tem? 2018 está aqui, né? Eleições chegando. Agora, a responsabilidade. Então, é saber falar e com responsabilidade. Aí é o segredo. Entende? Se uma comunicação eficaz, ela é neutra. Eu consigo passar meus conteúdos. Qual é a intenção? Agora, na hora que eu tenho uma responsabilidade com a TARES, já qualificou. Então, é isso que eu quis mostrar. Entende? O ideal é que a gente consiga cada vez mais se comunicar bem, mas tendo responsabilidade sobre esse conteúdo que é para esclarecer os outros. Entendeu a jogada que eu quis fazer? Isso aqui é um sonho de consumo que eu acho que as tertúlias, aí entrando no repertório, nos ajuda nisso. Porque vai ter, questão do bom gosto vocabular. Dependendo do que escrever lá, os revisores vão dar, na hora, vai apontar. Olha aqui, isso aqui não está legal, vamos mudar essa palavra. Então, isso tudo a gente vai aprendendo também, a verbetografia ajuda, no momento que vai ter vários revisores que vão, aqui tem o Eucádio aqui, que é um grande revisor, né? Vão apontar, olha, isso aqui não está legal, essa palavra talvez é melhor trocar a palavra. Então, é outra vantagem do processo. E eu falo com muita tranquilidade de verbete, eu fico falando aqui para todo mundo escrever verbete, por que eu falo isso com tranquilidade? Porque eu vejo que tem uma estrutura eficaz que funciona. Eu faço mediação, tem pessoas de vários tipos que sentam nessa cadeira aqui, entende? Com diferentes formações culturais. Então, é factível. Então, quem tiver motivação, existe uma infraestrutura que vai ajudar a fazer isso. Então, eu posso falar com tranquilidade, olha, você quer escrever verbete? Você vai conseguir. Vai depender de você, obviamente. Mas existe uma infraestrutura que vai te ajudar. Então, isso me dá uma tranquilidade de falar isso. Eu não estou falando uma coisa que é impossível. Não é possível. Quantos exemplos? Mais de 500? Quantos já deve ter já? Já perdi a conta. Já deve estar quase 600, não? Não sei. 600 já passou, né? Pelo tempo. Então, a prova é essa. Entende? Então, e essas coisas todas, a questão do conforto, do conteúdo forma, tudo isso é passível da gente ir treinando. E treinando a partir do verbete. Eu estou trabalhando aqui. Olha o exemplo do professor Valdo, 2000 e tanto. Eu tenho muito verbete? Tenho. Mas é tudo a questão de relativo. Olha o professor Valdo, perto dele, não tenho 10%. Não tenho 10%. Entende? Então, todo mundo está aprendendo. Essa é a questão. Estamos todos aprendendo. Perfeito. Posso mais uma? Lógico. Aqui na questão da argumentologia, o quarto item, você fala do motivador autoevolutivo. E justamente está sintetizando aqui o processo da potência, o número 4 da página 3. Ah, sim, tá. Me perdi. Ok. Tá. E aí você está justamente falando desse processo de aumentar a autoconfiança, capacidade de Isso eu vejo também que me ajudou muito, muito. Você vê que os amparadores, eles podem, até de caso pensado, pensando na pré-intermissiologia do verbetógrafo, inspirar temas específicos que vão ajudar a esse trabalho? Pode. Eu acho que tudo. Às vezes tem temas que surgem muito para a gente mesmo, né? Tudo mas tem é tudo. como se fosse um ponto importante para ele deixar vincado. E isso favorecer esse processo de assistência. Eu acho que tudo é possível. E na hora que a gente dá a cara a tapa, eu acho que é uma grande cobaiagem estar aqui falando, porque não tem como a gente se esconder, a gente é a gente mesmo, né? É impossível, né? E essa questão que eu falei aqui eu vou ter que citar o meu amigo de novo ali, na hora do motivador autoevolutivo. A repercussão assistencial do Raul Perlman aumenta a confiança na capacidade de exercer a TARES. E a gente vai tendo feedbacks muito úteis. Ele é um que me ajuda muito. Não é, Eucádio? Tem tempo que você não
não tem me mandado coisa. Não sei se eu melhorei ou você cansou de fazer. Aí é a dúvida. Ele falava assim, às vezes ele terminava a tertúlia e me dava uma lista assim, olha, você falou muito essa palavra, papá. Entende? Isso é muito rico, isso não tem preço. Opa, então eu vou ficar mais atenta na próxima. Isso não tem preço. Ele me fez muitas vezes, quietinho, ele vinha e descia aqui, entregava o papelzinho. Então, isso a gente tem a oportunidade de ir melhorando. A gente vai falando, opa, vou aprender. Opa, tenho que... Na próxima vez eu vou tentar fazer melhor. Por exemplo, eu falo muito rápido, eu tento falar devagar, mas olha, isso é difícil. Isso está difícil. Entende? Então, a gente vai tentando melhorar a forma de falar dentro do possível. Isso é um exercício para todo mundo. Tá? Tem que falar, eu citei, ele tem direito à réplica. Não. Eu vou ter direito à tréplica. E agora eu só estou fazendo na pessoa que a gente confia, que é aquela da Retone, que aceita isso. É legal, é muito importante. Tem pessoas que... Tem pessoas que não gostam, né? Até eu fui aprendendo com o tempo. Bobas, né? Mas, do meu ponto de vista, eu quero dizer que não precisa mais, porque já Oba! está. Viva eu! Não, mas se vê alguma coisa, por favor, tá? Cada vez melhor. Por favor. Não, mas eu estou brincando, mas é sério. Isso eu estou mostrando para a importância das pessoas estarem abertas, porque isso enriquece. É assim que a gente aprende. É assim que aprende. É a partir do... E a coragem dele, podia ficar quieto. Não é coragem, eu podia ter dado, chegar para lá, né? Para com isso. Não, beleza, muito obrigada, comecei a valorizar muito. Então, isso é importante. E eu estou falando para outras pessoas valorizarem isso também. Porque isso é legal, é assim que a gente vai crescendo, é assim que a gente aprende. Até eu procuro, quando eu passo numa loja que tem um cartaz que tem um erro, né? Eu discretamente vou lá, falo com a pessoa, muito poderia legal. Acertar, dar uma crase a mais, ou está liquidando toda a loja, né? Que qualquer loja, há pessoas que aceitam. Legal, mas eu achei importante. Até esse dia aconteceu uma coisa engraçada. Aí entra a questão da palavra certa, e você tem que ter uma palavra, olha, tem que ter um jogo de cintura, porque senão... Na academia apareceu um a partir com crase, né? Aí eu falei lá, aí fizeram outro cartaz, e tiraram a crase no a partir, mas juntaram a partir de junto. Aí o próprio dono verificou que saiu errado, né? Mas é legal, isso é sério, isso é TARES. Isso é TARES. Mas é doloroso às vezes. Como foi uma vez lá em você tem que ter um jogo de cintura para ninguém sair te dando um tapa. Taquara, eu fui querer mostrar lá para um dono do restaurante que estava parmigiana com J. Aí e não gostou nada. A pessoa disse que não, foi um professor que disse que está certo parmigiana. Ok. Então não discuto. Mas normalmente a palavra parmigiana do italiano é com G. Coisas do vernáculo. Viva TARES, tá certo. TARES gramatical, dá um verbete, quem sabe. Tem que pensar. Não sei, eu estou pensando assim sem refletir. Já fez? Esse homem, eu penso que ele está aqui, já foi, já voltou. Beleza, não, eu falei da TARES, mas tudo bem. Não sei também, tem que pensar se dá certo. Diga lá. Polinomiologia, aquele último ali, por que o enfrentamento do polinômio? Palestra, artigo, verbete, curso. Porque é enfrentamento, né? Escrever não é simples. Se colocar é um enfrentamento. Não, tranquilo. Não está enfrentando? Me chamou a atenção por causa da Você está aberto a críticas. Sim, é diferente. Não está aberto a críticas? Sim. Se a gente escreve, a gente está aberto a que vai ter gente que vai gostar, gente que não vai gostar. Faz parte do trabalho. Entende? Então, isso... Mas é assim que a gente vai aprendendo, vai corrigindo. Olha, isso aqui você pode fazer bem, isso aqui você vai mudar. Então, faz parte do trabalho. Não vejo como ser diferente, entende? E aqui o alto repertório dá para falar... Tem a minha amiga aqui de Portugal ainda, vamos lá. Então tá. Não, pode falar. Do número 2 e o 7, por favor. Tá. Fixador mnemônico. É que na hora que a gente escreve também, lembra que a gente falou da pessoa ficar mais aberta às informações? Isso fixa na memória também. Então, isso é legal. Porque aquilo que você parou um tempo a pensar e refletir, também está guardando na sua memória. Né? E vira gancho didático, você vai trazendo aquilo na sua hora, na hora que você está falando, e pode ser correlacionado ao assunto em pauta. Eu dei alguns exemplos disso aqui hoje.
Eu estou fazendo de propósito, eu estou puxando um monte de verbete de propósito, justamente para mostrar, tá? E o outro é o registro autobiográfico. A extensão, eu falei extensão, porque dependendo do número de repertório, não sei quanto, isso aí seria um chutômetro se eu falasse, né? Eu dei uma suposição de 10, mas isso é suposição, né? Que dependendo do número de repertório, quando a pessoa bem selecionar, vai elevar a chance dela mostrar o holopensene pessoal dela. Vamos supor também que ela faz 50 verbetes e não aparece lá, acho meio difícil, vai acabar aparecendo, mas... Né? Mas então, assim, em tese, quanto mais você escrever e aquilo começar a mostrar de você, da sua sinceridade na hora de escrever, você vai fixar o holopensene seu nessa vida. E aí pode te ajudar numa próxima vida você se achar, mostrar a sua personalidade. Porque a personalidade ela não muda tão fácil. Então, na próxima vida, a nossa personalidade não vai ser muito diferente. Né, o temperamento, e é nesse sentido, né, o nosso temperamento, a nossa personalidade, ela vai mudar, mas ela muda bem mais lento. Então, provavelmente, numa próxima vida, vai ter uma alteração ou outra, mas a essência vai ter muita coisa lá. E aí, quanto mais nós deixarmos registrados, vai aumentar nossas chances da gente estar registrado lá quem nós somos. Então, pensa no futuro. Então, a gente tem que pensar para frente, ó. Como é que eu posso me ajudar e eu me achar na vida seguinte? Poderia comentar sobre o fortalecimento do holopensene pessoal da escrita tarística? Essa é de Portugal também. Na hora que a pessoa tem mais um repertório, ela tem mais coisas escritas, ela acaba reforçando o holopensene dela de escrita, porque ela vai criando, se ela está escrevendo mais, ela está criando gosto, né? Está criando gostinho de escrever. E criar o gostinho de escrever, a pessoa vai vai aumentando um holopensene da escrita. Esse gostinho de escrever, eu comecei a ter mais com um verbete. Antes eu não escrevia eventual. Eu tenho artigos escritos antes de começar a escrever verbete. Mas era eventual, um por ano, sabe? Você vê um negócio assim, sabe? Lento. Não tinha essa... Foi o verbete que me deu essa vontade de escrever mais. Então, para mim, funcionou. Não quer dizer que vai funcionar com todo mundo. Vai ter pessoas que isso vai fazer mais com livros, outros vão fazer mais com artigo, não importa. Estou falando aqui da minha experiência, tá certo? Tem que ver que é aquilo que você gosta mais. Mas aquilo que vai te ajudar a você criar o jeito, pegar o ritmo, gostar de fazer. Então, comigo foi o caso dos verbetes, me deram essa motivação para a escrita que ela não existia antes. Vamos para a Suécia. A outra foi Suíça, né? Suíça e Suécia. Vamos lá. Estrangeirismologia. Poderia ampliar a glasnost interassistencial na exposição intelectiva e presencial na defesa verbetográfica. Quando a gente está aqui, não tem muito como... Né? Está 2 horas aqui falando, né? 1h40. Não adianta a gente querer fingir, né? Eu acho que a gente acaba sendo a gente mesmo, acho muito difícil. Então, é uma transparência, porque a gente está sendo transparente na medida que a gente está escrevendo alguma coisa e está colocando nossas ideias. Algumas pessoas vão concordar, outras não. Mas a gente está colocando, a minha ideia é essa, então a gente está se expondo. Então, a gente está sendo transparente. E não só intelectual, por causa do texto, mas a própria maneira da gente falar, o jeito que o nosso gestual, tudo isso está sendo observado. Então, é uma forma de se expor, né? Então, a gente está se mostrando, ó, eu sou assim, né? Sinergismologia. Poderia explicar o intelecção ágil, cognição vasta. Esse é o ideal, né? Que é a pessoa ter uma intelecção ágil, ela pensar rápido, ter um ataque psiquismo, e uma cognição vasta. Isso ajuda muito na hora da escrita, ajuda muito no debate. Eu vejo, professor Valdo, como é importante a questão do cérebro dicionarizado. Eu ainda perco muito tempo indo no dicionário, muito tempo no dicionário para pegar sinônimo. Eu vejo que quanto mais dicionarizado é o cérebro, acho que vai mais automático, né? Não precisaria toda hora ir lá no dicionário olhar determinado sinônimo. Já vem com uma certa... já vem melhor. Então, eu vejo, a gente começa a ver a importância desse dicionário na cabeça, que é a rapidez. Né? Na hora de pensar, você já pensa os sinônimos todos, já vem com mais facilidade. Então, isso é uma coisa que eu tenho me esforçado para aumentar meu dicionário, que eu vejo que então, é mais ágil, né? Rapidamente a gente
favorece. Então, essa intelecção rápida, pensar rápido, no sentido de ágil, né, de fazer as associações de ideias. Agora, para eu associar ideias, eu tenho que ter cognição, conhecimento. Por isso a leitura é tão importante, estar sempre lendo, estudando, porque eu tenho o meu banco de dados de informação. Então, junto as duas coisas. Igual computador, eu posso ter um supercomputador, eu compro lá o top, o mais rápido que tem. Se eu não tenho nenhuma informação dentro do computador, o que vai adiantar? Então, isso que eu quero dizer, a gente tem que ter, por isso que é importante, a gente tem que ter as informações para que a nossa intelecção rápida tenha dados para pegar lá e juntar uma coisa com a outra, tá bom? Argumentologia, página 3, o autorrepertório. Ah, item 7, é porque pulou aqui o negócio. Item 7, está aqui. Registro autobiográfico. Você já chegou ao seu holopensene pessoal nessa ressoma bacionis no autorrepertório verbetográfico? Ou seja, tens ideias de qual a percentagem do tema predominante da sua escrita influenciando o seu Mater pensene pessoal? Olha, na verdade não é o repertório que me deu isso. O meu repertório ele já reflete mais ou menos o meu jeito de ser. Então, aqueles temas que eu tenho mais interesse, você vai ver que vai ter mais verbete sobre isso. Então, naturalmente, você vai se demonstrando aí. Então, nesse sentido, sim. Quando você vai fazendo mais escritos, eu estou falando de verbete, lembrando, pode ser seus artigos, seja o que for, os livros. Por que você escolheu aquele tema? Então, naturalmente, esses temas, eles vão falando muito de você. Então, quer dizer, o tema fala de você e você, olhando esses temas, também vai começando a entender mais de como você funciona do seu holopensene. Então, uma coisa que é importante também, que é interessante, é que numa próxima vida, provavelmente os temas também não mudem muito. Então, aqueles temas que talvez uma hipótese, a gente vai se encontrar melhor, porque a gente vai achar que aqueles temas que nós escrevemos mais, provavelmente os temas que nós vamos nos interessar mais numa próxima vida. Então, quer dizer, isso também pode ser que case. Também da gente se encontrar. A gente vai ver, nossa, tem tanto... Eu gosto de... esse tema também gosto, né? Mas, assim, claramente o meu holopensene, a gente vai vendo que ele está é o meu jeito. Né? Tá lá a questão da escrita, então, estou deixando ele bem claro aí, tá certo? Então, se eu tenho ideia da percentagem do tema predominante na escrita, olha, não sei dizer, a percentagem eu não sei dizer não, tá certo? Eu teria que pensar mais um pouquinho para refletir sobre isso, tá? Mas o que eu vejo é que tem muita coisa, eu vejo que tem muito de autodesassédio, a questão da maturidade é uma coisa que me interessa muito, que saiu esse livro aqui. Então, o tema da escrita também, eu tenho escrito vários verbetes de técnica, tem vários verbetes de técnica seguidos, estou numa fase mais de técnica. Então, tem a fase... Então, eu tenho interesse eu estou registrando. E isso é uma coisa também que eu penso para mim, sabe? Eu estava pensando no outro dia, quando eu fiz o inventário de GESCONS, eu fiquei pensando, eu estou deixando um recado para mim mesmo. Isso aqui é uma coisa que eu faço direto, para mim fazer na próxima, não demorar tanto, né? Perder tanto dado que eu já perdi. Então, não deixa da gente também escrevendo. Na hora que eu estou escrevendo as minhas técnicas, estou escrevendo minhas coisas, eu estou me ajudando no meu revezamento. Eu estou, olha, está registrado. E eu tento fazer isso, viu? Eu tento. Se eu tenho uma técnica que está funcionando comigo e está indo bem, eu agora, cada vez mais, eu tento registrar, deixar registrado. Então, isso não deixa de ser uma técnica, né? E aí, você quer falar? Não, eu ia perguntar sobre um polinômio, mas devido ao pode adiantado falar, da hora... Não, pode falar. Eu só pergunto se não teria alguma coisa que eu gostaria de acrescentar e que não foi comentada aqui. Aqui hoje no... Não, acho que a gente abordou bastante coisa aqui, não, acho que está tudo certo. Explica para nós o segundo polinômio, especialmente a diferenciação entre clareza e objetividade. Aí é difícil. Vamos pensar aqui, ó. Vamos lá. Clareza, concisão, objetividade e realismo. Clareza, uma coisa clara, não necessariamente ela é objetiva, né? O que é claro? Eu estou pensando, aí você que é o homem das palavras, hein? Você me corrige. Clareza no sentido de eu estar conseguindo expor de uma forma inteligível. As pessoas estão entendendo, então eu consegui colocar de uma forma clara. Clareza. Concisão. Concisão de uma forma sintética, sem muito blá, blá, blá. Então, a gente conseguir... Esse é o sonho de consumo, né? Ser claro,
ser conciso, no sentido de eu falar o que tem que falar, mega pensando que vocabular, falar tudo em 3 palavras. Quanto mais, melhor, tá? Objetividade, eu pensei no sentido de ir direto ao ponto, ser mais objetivo. Conciso é na questão conciso no sentido de resumo. E objetividade de ir direto ao ponto. Eu posso ser conciso e ir para o outro lado. Eu vou ser objetivo. Se eu estou falando de porta, eu vou falar de porta, não vou falar de janela. Então, esse é o exemplo que eu sempre dou em relação a verbete, está lá nas minhas aulas gravadas. Então, uma coisa que é importante, se eu for fazendo um verbete de porta, às vezes a pessoa não se toca. Ela faz um verbete de porta, e aí ela chega na argumentologia, ela fala dos tipos de janela. E às vezes, com um determinado tema, não fica tão claro, não é? Então, essa clareza que a gente tem que ficar. Se eu estou falando de porta, eu vou falar de porta. Então, isso que eu pensei em objetividade. Eu estou falando disso, eu vou falar disso, tá? E realismo é, sem ser fantasia, mas pautado na realidade, na minha vivência, naquilo que eu tenho de experiência. E aí, o que você acha? Sou heterocrítica. Eles se aproximam, mas não são a mesma coisa. Cada um eu entendi que não, eu vejo como não sendo a mesma coisa. Passei? Tá bom. Gente, muito obrigada a todos pela presença, pelo debate, aos tertulianos aqui presentes, aos teletertulianos, aos paratertulianos, e até uma próxima oportunidade. Os nossos comerciais. As pontuações da tertúlia de hoje são 20 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais e 18 perguntas online. Temos um recado da Sofia com o curso Conscienciograma Sem Drama. Olá, boa tarde a todos. Em nome da Conscius, comunicamos vocês que em 18 de fevereiro inicia-se a 11ª turma do curso Conscienciograma Sem Drama na modalidade EAD. Qual o objetivo desse curso? É auxiliar na análise, no entendimento e no preenchimento das 100 folhas de avaliação e das 2.000 questões do livro Conscienciograma, que é o manual para conhecermos a nós mesmos. As aulas serão ministradas somente aos domingos, das 19 às 21 horas, via online. Informações e inscrições poderão ser feitas e obtidas através do WhatsApp, código de área 45, fone 99-994-1460, ou mesmo através do site www.conscius.org.br. Venham, participem, estamos aguardando vocês e até lá. Para amanhã teremos o verbete Autodignidade Cosmoética, da especialidade Autocosmoeticologia, com o professor verbetógrafo Maximiliano Raimann. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.